Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura, o Rich e o nosso convidado, o Pedro, que já veio aqui falar de Masterchef, de Drag Race no podcast, então já é de casa. Dá um oi aí, Pedro. Oi, galera, boa noite. Hoje a gente vai comentar os principais acontecimentos da 10ª semana do BBB 26, que teve polêmicas com divulgação de contratos, teve recorde de votação, teve um paredão aí potente, eliminação de um potencial favorito. Foi muita coisa acontecendo, foi interessante, uma semana interessante. Gente, para começar assim, né, no geral, foi uma semana boa, não foi? Para mim, eu achei uma semana um pouco morna, mas é porque eu acho que o programa também tá no final, a gente já dá aquela desanimada, né? Mas o que vocês acharam no final? Ai, é porque eu acho que o programa tá muito longo, gente. 100 dias são muitos dias. Eu chego a 60, já estou bem cansada. Eu acho que 80 tava ótimo, que era o que era antigamente, né? Eu vi uma pessoa fazendo uma lista. 80 dias já tá bom, gente. 100 dias de BBB é muito BBB. Esse BBB ainda tá tendo coisa, a gente tá tendo bastante coisa, assim, mas é porque dá uma fadiga da situação. Eu já tô naquele ponto que eu olho, assisto o pay-per-view e já falo assim, ai, cansei dessas pessoas. Não tem mais assunto às vezes. Então eu acho que 80 era o ideal. Não precisa de 100 dias. Eu achei essa semana muito boa até, comparada, tipo assim, à semana anterior, né, do top 12. Essa do top 11 eu achei melhor, porque teve mais coisas acontecendo, né, e a eliminação foi mais grandiosa também. Acho que a formação de paredão também foi mais interessante. No geral, tudo foi legal, assim. Acho que teve poucos pontos, tipo, monstro ou a liderança, assim, que eu não concordei muito, né, de, tipo, de ser uma coisa que tava entretendo, né? Não teve muito entretenimento, porque é a mesma liderança pela terceira ou quarta semana seguida. E aí o jogo não muda muito nesses sentidos, assim. Mas eu acho que em questão de narrativas, por exemplo, o Jonas e a Gabi, que eram do mesmo grupo, brigando mais, a Ana Paula e a Chayane brigando mais também. Aí teve até essa treta entre Milena e Ana Paula, que foi mais aqui fora do que lá dentro. E depois a união dos fandoms agora pra tirar o Jonas. Então, assim, eu acho que foi uma semana movimentada. Talvez até mais movimentada aqui pelas redes sociais do que realmente eles lá dentro. Porque depois de 80 dias, né, eles já estão, assim, cansados demais. Eu acho que o programa dessa semana, né, ele deu muito foco, nasceu muito foco de incêndio ali, esperando só para ver para que lado vai. Mas aí isso é um problema de algumas outras semanas que tá tendo, porque como não tá tendo uma rotatividade de poder, aí a gente não tá vendo muita coisa, alguns roteiros estão morrendo, né, no meio do caminho, sem a gente poder explorar mais. Mas eu achei umas coisas interessantes, porque, por exemplo, essa plot que a Ana Paula Tchaiane, que vai falar daqui a pouco, é uma coisa que foi plantada agora, porque a gente sabe que vai ser mais no futuro, talvez da semana já, não sei mais, que pode ser colhido. Desentendimento Ana Paula e Milena pode ser uma coisa que respingue mais pra frente. Então acho que nasceram alguns focos, mas por circunstâncias de quem tá no poder e por circunstâncias de quem é favorito, acabou rodando e caindo na mesma coisa, né? Que tá caindo toda semana. Mas tivemos bons momentos. A semana parecia que ia ser filler, como eu estava falando semana passada também. Mas não foi filler, porque o resultado do Paredão foi maravilhoso. Mas aí eu acho que tivemos coisas. Mas eu acho que tinha potencial pra muito mais. Porque, como concordo com tudo que vocês falaram, 100 dias, gente, pelo amor de Deus. Bendito BBB 20, né? Foi quando surgiram com essa ideia também de botar 100 dias. 90 já era muito, 100, então. Bom, mas vamos começar falando que foi o grande assunto, né, da semana, que foi o processo que o Pedro ah, entrou contra a Globo. A gente achou que não ia mais falar dessa pessoa aqui, né, mas acabou aparecendo de volta. E dentro desse processo ele trouxe ali o contrato dos participantes, né, dos pipocas. Vamos começar falando do contrato, depois eu falo um pouco do processo, do que aconteceu. Mas o contrato é algo que a gente queria ver há muito tempo, né? Que a gente tinha curiosidade de ver o contrato dos participantes, o que tinha, o que não tinha. O que vocês chegaram a ler esse contrato? O que vocês acharam assim dele, no geral? Assim, meu conhecimento é zero de direito, né? Ainda bem que tem dois advogados aqui hoje. Nosso jurídico extra podcast trabalhou essa semana. Mas eu achei uma coisa. Eu achei pontos interessantes. Eu fiquei dizendo, eu ficava pensando, eu assinaria um contrato desse? Assinaria porque eu queria 5 milhões, gente. Então. Mas assim, como eu falei em off, eu tinha mandado pro Tonho ler, e Tonho, aí eu posso, sei lá, olhar pra câmera e dizer, e aí, produção, meu contrato é diferente, sabe? Eu tenho pedido umas orientações jurídicas, né? Mas eu acho que tem uns pontos. Eu fiquei curioso, eu tava muito mais curioso mesmo, também, como você falou e como a Laura falou no chat. Porque a gente quer saber, né, disso de contrato. Só que a gente pegou o contrato só dos pipocas, né? Aí porque tem outros dois tipos de contrato ali. É uma coisa que a gente sempre quis ver.
o contrato de Big Brother, assim, é curiosidade, né? Assim, porque a gente não sabe o que que tem. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre teve essa curiosidade. É lógico que o contrato do de Pipoca não é o mesmo contrato de veterano e não é o mesmo contrato de camarote, imagino também. E eu imagino que esse contrato de Pipoca tenha mudado muito com os anos, né? Sim. Mas eu achei muito interessante saber principalmente os valores. E era o que eu mais queria saber das outras categorias, porque o Pipoca ganha, acho que era R$ 10.000, né? E aí depois eles ganham valor por semana. O, né, Então, coisa. eu vi que era R$ 10.500 e era pra ser pago em 16 de fevereiro. Então, eu não sei exatamente, tipo assim, quem foi eliminado lá em janeiro ainda assim receberia esse valor. Acredito que Ah, sim. tá. E depois por semana que sobreviver ao paredão. Então, por exemplo, lá quem tá lá ainda já deve estar mais ou menos por volta de uns 15, 20 mil reais. Quem ainda tá no programa, né? O que eu achei mais interessante do contrato, assim, foi a parte das redes sociais. Porque a gente sabe que isso mudou muito depois do BBB 20, que foi quando a Manu Gavassi fez os vídeos e tal. E depois a parte comercial mudou muito com a Juliette no 2021, né? A gente sabe disso, já falaram. Agora eles têm um Uhum. contrato de publicidade exclusivo com a Globo e tal. Mas a parte das redes sociais foi a que eu achei muito importante, muito interessante, porque eles têm um monte de regras que os ADMs, né, que as pessoas que cuidam das páginas, têm que seguir, de postagem de vídeo, a quantidade máxima que eles podem postar, eles não podem postar edits de vídeo. Sim, eu achei meio maluco eles quererem, quer dizer, eles colocarem no contrato de que só pode postar um vídeo de 1 minuto a cada um É, do participante. não, e outra coisa, que não pode nem ser editado, tem que ser do Globoplay, Sim, sabe? e às vezes, por exemplo, por diversas vezes nessa temporada tiveram brigas muito compridas. E aí, por exemplo, eu sou Uhum. a DM da Milena. Eu vou colocar um corte de 1 minuto só, vou ter que escolher qual desses 4 minutos onde rolou toda essa treta eu vou poder pôr na página dela do Instagram, porque senão eu vou quebrar o contrato. E você nem pode fazer uma edição, tipo assim, para mostrar uma situação completa, porque também não pode. Eles têm que postar o vídeo de como a Globo, coisa, eles não podem fazer uma edição, tipo, fazer um compilado, sabe? É. Eu achei isso muito louco. Eu Eu fiquei, achei achei muito estranho curiosa. também que eu lembro que o Breno, quando entrou no programa, ele deixou um vídeo gravado falando que ele precisaria de ajuda para administração da página dele, acredito. E aí, tipo assim, eles têm que avisar previamente com quem vai ficar as contas deles. Aí eu não sei se eles podem adicionar pessoas posteriormente Uhum. ou algo do No tipo. contrato, ele só tem que indicar uma pessoa, né? Então, provavelmente, essa pessoa pode pegar outras. Uhum. Outra coisa que eu achei, mas assim, eu queria levar a essa coisa, outra coisa é o negócio de que não pode puxar voto, né? Eu achei esse desnecessário. Eu não sei se tem, tipo assim, é que eu assisti o 20, o 21 e parte do 24 quando eu tava fazendo muito burburinho. Então eu não lembro muito se desde o 22 em diante já tava com isso de que os outros participantes não podiam puxar fora alguma coisa. Eu lembro que no Não, 21 não tá. puxava. Eu acho que tá desde o 24. Desde o 22, não, porque é tudo culpa da Foi os Juliette. dois? Ah, Porque, né? eu achei isso depois. Eu achei muito desnecessário isso, tipo assim, não faz o menor sentido. Eu também acho que isso vai contra a própria ideia do programa de engajamento. Eu não entendo porque essa proibição. Eu não acho uma proibição necessária. As pessoas têm seus aliados lá dentro, tipo, e todo mundo encontrou já formas de burlar isso, né? Mas a do vídeo, eu vi gente também reclamando que a página do Jonas fazia. Eles tinham uma página de fã, né? Tinha uma página de fã do Jonas que postavam vídeos editados e tal. E aí a página do Jonas no Instagram, eles faziam tipo aqueles posts, como é que fala? Aqueles posts compartilhados, sabe? Compartilhados. São os dois. E aí depois tirava, tipo, para dar mais visibilidade. Uhum. Teve essa acusação na internet que a página dele fazia isso e depois tirava, assim. Então, assim, eu acho que os ADMs vão encontrando formas de passar, né? Passar por cima. Uma coisa que eu vi as pessoas levantarem foi que uma razão para Ana Paula ficar fazendo coisa de apelido para os participantes foi para
uma coisa que os ADMs dela, ou ela, conversou assim, que seria uma forma interessante de burlar isso, para poder falar quando eles usarem, para chamar voto e tal. Eu achei genial até essa semana algum inteligente dos ADMs dela fazer uma arte do 22. Ai, você Ai, sim, sabe quem péssimo. votar. Eu achei isso horroroso. Eu falei assim, não é possível que ninguém pensou como isso é péssimo e vai ser usado. E eu acho que a Ana Paula vai ficar irritadíssima com isso em outubro, né? Eu Sim, ficaria, e eu se fosse ela. queria saber os ADMs do cowboy por dois motivos. O primeiro é as fotos que eles colocam totalmente reais do cowboy nas redes sociais. Tipo assim, eles colocam os filtros pesados. Mas principalmente o de hoje, né? Que eles acusaram a Globo de Manipulação. manipulação da votação. Eu É. queria muito ver como que é o jurídico da Globo, como que eles estão lidando com essas coisas do Big Brother. Então, eu acho que as coisas do vídeo estão acabando. está- Tem coisas ali que eu não acho que estão sendo reforçadas da mesma forma. Tipo esse negócio do vídeo. Tem muita gente postando vídeo maior, dá pra ver, sabe? E não acontece Uhum, nada. Agora, essa questão, eu nunca vi um participante fazer isso quando o participante ainda tá lá dentro. A equipe dele, não é nem tipo familiar. Foi na página dele, né? Acusar a produção dessa forma. Eu fiquei uhum. assim, meu Deus, porque geralmente os familiares falam, tipo, a mãe do Jonas estava lá postando direto nas redes dela reclamando, né? E hoje ela reclamou também no encontro. Não sei se vocês viram. Ela falou que é a máfia digital que tirou o filho dela. Não, até parece que só famoso apoiou a Ana Paula, né? Porque tem famoso que apoiou o Jonas também, né? Só que os famosos eram piores dele, né? Então, e Sim, aí? só que sempre os Fudiders, vamos dizer assim, estavam ganhando os votos de torcida em quase todo o paredão. Então eles que são meio que uma máfia digital, tipo, os votos do grupo ali da Mas Ana eles não têm Paula e Milena. ganhado. Eles não têm Então, ganhado de torcida. Nem de torcida esse ano eles estão ganhando. eu tinha visto em alguns Eles só lugares que ganharam eles. em um paredão. Eu não É, lembro qual foi. Eu achei que eles estavam ganhando nos de torcidas e no de nada. CPF, os Nem da Não, eles Ana só isso. Paula tava ganharam em um. ganhando. Nem Ah, isso. Virada. Então, nem isso. Só ficou mais evidente que a Ana Paula ia ganhar com voto da torcida também semana passada, quando o Breno tomou 70, né? Já foi um sinal pra gente dizendo, olha, a partir de agora se prepara que vai ser só chumbo. Mas eu acho engraçado disso porque eu concordo com o Chico Barney. Gente, eu acho engraçado que o povo fez assim, como é que vocês estão do lado de Chico Barney e Sônia Abrão? Eu digo, gente, Chico Barney, ano ou outro, a gente tá sempre do lado dele, assim, porque ele gosta Assim, de Chico cutucar Barney todos os não gosto, fandoms. eu me divirto. É. Sônia Abrão, aí não precisa disso. Eu já torci pra pessoa que Sônia Abrão É, ganhou, mas não quer dizer que eu sou Sônia Abrão. Mas eu assim, não. eu esse ano, eu não. Eu aqui me considero meio aberta a todos, assim, pelo jogo, não torcida necessariamente de ninguém. Não fico sendo doido de torcida por ninguém. Não, eu digo, eu esse ano vou me dar o meu devido valor e vou dizer que não estou do lado da Sônia Abrão, não. Sônia Abrão que coincidiu que tá do mesmo lado que eu, né? Assim, porque eu não tenho o histórico que a Sônia Abrão tem, né? O meu histórico é mais Isso clean, aí, né? Aí eu tô joga assim, na mas cara, eu de bicho. Chico Barney, porque Chico Barney, gente, quem não conhece o modus operandi dele, ele gosta de cutucar. Ele cutuca todos os fandoms. Gente, ele critica a Ana Paula num tweet e no outro tá criticando o Jonas e Alberto. Porque ele sabe que vai engajar. E engajamento é bom, gente, pra quem trabalha com internet, né? Mas que ele falou que era um post, é um típico post, esses que os ADMs postaram, que é de fandom revoltado postar. É mesmo, uma coisa que tivesse aqui no podcast falar, sabe? A Globo tá É, manipulando, tá fazendo isso. É assim, mas aí você pega um perfil oficial de uma pessoa que ainda tá no programa, gente, você quer prejudicar ele? Um contrato deve ter alguma cláusula, não sei, né, que se a própria produção do BBB em si vai ler, eu acho que não vai ler, mas só basta alguém menor ler. Aí vamos assim, vamos dar um susto neles ali, vamos falar de que isso é processinho e que pode tomar 3 milhões deles, né? Só para dar um susto. Aí por isso o Porsche apagou, porque tem quem tem fiofó tem medo, e eles têm, né? Porque se não, sim. se não tivesse chamado a atenção, eles tinham mantido ali. Mas eu achei uma atitude meio complicada, porque, gente, se a gente for falar de benefício ou não, o fandom do Alberto teria que postar uma nota agradecendo, né? Porque o Alberto tá ganhando prova e tá durando. Agradeço as provas estarem boas e o resto dos participantes serem incompetentes em prova, né? Mas não tem como ficar dizendo, a Globo está manipulando para isso. Não tem como, gente. A manipulação é na edição. Assim, se pode dizer que a manipulação é como é editado o programa, né? Dizer quem é lado bom, quem é lado ruim. Mas o público, quando compra a narrativa, não adianta mais o que a edição mostrar. O público já comprou uma narrativa que quis. Quantos anos a gente não veio aqui no podcast criticar uma narrativa que o público criou? A da Amanda, gente. Aconteceu uma coisa. Não tá, a Amanda venceu por coisa que o fandom dela achou. Não porque o cliente uhum. assistiu dela na televisão.
Então, Uhum. assim, quando o povo quer torcer pra alguém, vai torcer. E o povo fica assim, ai não, mas é porque agora foi sequestrado. Gente, do 21 pra cá, uma torcida só mandou em todo o Big Brother. Não foi esse ano que inventaram uma roda. Né? A diferença é que esse ano teve uma mudança de poder. Quem geralmente tá perdendo todo ano vai ganhar esse ano. É que parece que desde o Arthur Aguiar, o viés dos vencedores vem sido na mesma linha de um tipo de fandom. Então, tipo assim, eu acho que o Arthur, a Amanda, o Davi Brito, do ano passado, eles estavam meio que vindo de um pessoal que torcia para um certo tipo de pessoa, vamos supor que eram as pessoas que não eram a favor da Thelma e da Juliette, sabe? Tipo assim, era quem torcia pro Prior, era quem torcia pro um Rodolfo na temporada da Juliette, ou uma Sarah. Acho que é essas pessoas. Aí elas ganharam as votações nos anos seguintes. E aí esse ano elas perderam. Estão perdendo e vão perder. Então, tipo assim, por isso que eu vejo que. E eles são muito barulhentos, né, na internet. Então, por isso que eu acho que eles vão perder. É que eu vi um comentário hoje sobre essa situação de voto, né? Assim, que as pessoas, elas estão, tipo, esse é o normal, é assim, todo mundo passa por situações assim quando assiste o programa. A gente sempre passa e fica com raiva e depois passa, gente. Não é assim, não é um absurdo. E eles estão fazendo como se fosse uma coisa, sabe, uma coisa muito louca, que nunca aconteceu antes. Isso não é verdade, isso acontece sempre. É Só que a porque gente Concordo, né? está do lado que isso não acontece sempre, né? Pela primeira vez. É porque eles não estão sabendo lidar com isso, com a rejeição pela É, primeira vez. Porque, por Uhum. exemplo, a gente tá aqui gravando podcast toda semana sobre o BBB. Gente, terminou o BBB, semana que vem começa sobre o Masterchef, a gente já tá comentando Masterchef. Já esqueceu do que tudo de raiva que te passou. No uhum. máximo, o que te faz é reviver umas raivas quando a gente vai fazer os piores do ano, né? Melhores do ano. E alguma coisa pontual. Mas porque já tá acostumado a perder reality show. Então, assim, não é de Sim. hoje que te perde, né? Mas eles não estão sabendo lidar. Porque tudo que eles estão falando, a gente já falou nas primeiras vezes que isso aconteceu com a gente, né? Como fã de reality show quando era uns 10, 15 anos atrás, mas o povo tá trazendo como se fosse, nossa, e por isso, na questão contratual, quando vem com gente que deveria se comportar, não se comporta, né? Mas voltando pro contrato, o que eu achei uma coisa interessante foi que disseram que os participantes não podem falar disso, né? A Milena chegou a citar uma coisa do contrato, mas pra mim o que foi mais direto foi a Jordana, porque a Jordana diretamente numa treta com a Ana Paula falou do contrato e perguntou pra produção se podia. Então, Uhum. assim, eu achei uma coisa que se for. Assim, eu não gosto de defender o Boninho, mas na era dele, atenção, Dona Jordana, sabe? Ia ter esse momento É, chegando. E ia vir isso, porque eu acho que abriu um precedente enorme, porque é cruel. Os participantes, se agora forem falar, não vão poder, mas Jordana e até Milena já citaram o contrato. E aí? Assim, gente, eu detesto ela, a Nega Jo. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse lá dentro e visse que, tipo assim, no meu contrato tá explícito isso. E aí a outra menina ali, que é a Ana Paula, quebrou a regra que supostamente teríamos o mesmo contrato. Por que que ela ainda tá aqui? Eu ia questionar sim. Então, tipo, como participante. Agora, vendo aqui de fora, a gente sabe que era pra produção ter chamado uma atenção se no contrato dela tá falando que não era pra ela falar de questões contratuais. Mas eu vejo também de, tipo assim, se uma pessoa quebrou uma regra na minha frente, por que que eu não vou questionar isso? É a mesma coisa deles outros questionando quando acontece coisas que favorecem o Jonas ou o cowboy lá dentro também. Mas eu acho que o que pesa mais é porque a Jordana, além de tudo, é advogada, né? Então ela, mais do que todos ali, podiam ter sacado isso, que, ok, meu contrato é de pipoca, o dela é de veterana, tem uma mudança, né? Antes de abrir a boca. Porque é uma coisa que. Porque é uma coisa. Desde o BBB 20 que o povo sabe que o tratamento é diferente. Gente, ver a Carol Conká foi rejeitadíssima. A maior rejeição da história do BBB. Teve um documentário sobre ela. Pra amenizar, e hoje em dia ela tá com a imagem mais limpa, tanto que ela tá na rede BBB. E a Lumena, o que passou? E era da mesma temporada, passou tanto. A Lumena foi ameaçada também de tudo que você imaginar, mas não teve o mesmo tratamento, porque uma era camarote, outra era pipoca. Os contratos dela supostamente eram completamente diferentes já naquela época. Então, assim, eu acho que ninguém traria. Tanto que pode ver que só a Jordana contestou. Alberto e Jonas odeiam a Ana Paula, assim como no jogo. Mas não deram um pio, porque eles sabem que os dele também tem as regalias dele, né? Uhum. Tem as coisas contratuais dele, né? É, Gente, e ontem, na eliminação do Jonas, não sei se vocês perceberam, mas eu achei que demorou muito pra ele chegar no palco pra conversar com o Tadeu. Eu pensei ele foi brifado. Porque depois, no Rede BBB ele foi muito bonzinho e tudo mais, coisa que não fizeram com o Babu. Porque eu acho que com o Babu eles pensaram, o Babu vai chegar aqui e vai ter uma autoconsciência. Mas na verdade ele foi lá e só falou bosta. Então eu acho que eles brifaram um pouco o Jonas pra ele não sair falando bosta que nem o Babu fez. Já disseram que acontece alguma coisa, que ele recebe uma coisinha de 30 segundos rápido assim, antes no meio do caminho, pra ir pro bate-papo. Não sei, algum participante falou isso, não sei, não me lembro, mas alguém citou alguma coisa disso. Foi um participante, não sei quem, que eles
fazem uma coisa rápida, só pra, tipo, modera que você vai ver umas coisas muito complicadas, sabe? Assim, tipo, já dá um toque na pessoa que a situação dela não tava boa. Mas porque o Jonas é bobão, né? Então também não tinha muito o que acontecer. Toda a merda que ele podia falar, ele já falou no Sincerão de Segunda, aí não tem mais estoque do que sair dali. Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês, que é outra cláusula do contrato, né? Que é a questão lá de viés político e Uhum. religioso e tal. E no começo do programa eu ficava muito confuso com isso, porque acho que desde sempre foi proibido isso dentro do programa. Mas lá nas primeiras semanas, tanto o Pedro quanto o Matheus, o Brígido, ficavam tentando trazer uma questão lá pra dentro de tipo assim: vamos queimar a Ana Paula, porque a Ana Paula é de esquerda, e aí as pessoas vão votar nela pra ela sair porque ela é feminista e de esquerda. E aí eu fiquei tipo assim, gente, isso daí não se enquadra pra tentar queimar o coleguinha por viés político dele do lado de fora da casa? Porque eu vejo que em todas as discussões, tanto dela com o Babu também recentemente, eles tentam evitar muito. Ela sempre falava, tipo assim, ah, você tá trazendo pautas pesadas, pautas delicadas. Ela não podia falar, tipo assim, você está sendo uma pessoa que tá me acusando de racismo. Ela não falava com todas as letras. Eu acho que ela nem poderia falar com todas as letras, pelo contrato. Eles não podem levantar algumas coisas ali. Pelo contrato fala que eles não podem ter discurso político, né? Assim, porque é contra as Uhum. regras. Eu acho que o que não causou nada é porque ninguém chegou a acusar ninguém diretamente, né? Eles não chegaram a falar com ela diretamente. Ela Mas é que pescou ali pela indireta. eles insinuam muito de que ela é racista, Insinuou, né? assim. Não, isso com certeza, insinuaram muito. Mas eu acho que, assim, ficou na brecha, sabe, do contrato. Eu acho que não deu para caracterizar. Se a Globo expulsasse por aquilo, eles teriam muito poder de dizer, não, isso aí é a interpretação deles, não foi a realidade, eu não quis dizer isso. Eu não estava pensando por esse lado. Olhando assim, o contrato deles tem brechas demais, né, também. É, é. Assim, é um contrato de quase 100 páginas, né? Não tem como, ainda que seja muito grande, ele tem muitas coisas que vão acabar passando, né? Mas eu queria muito que a Sol soltasse qual que é o contrato dos veteranos. Eu tenho Tipo muita assim. curiosidade também, e Vai principalmente perder 1,5 milhão. porque É ruim. eu tenho Não muita vai. curiosidade por causa também das questões de publicidade. Porque essas pessoas, elas estão ali fazendo publicidade do Então, programa. mas isso Teve uma. tem nesse contrato. Eu não sei se você chegou a ver. Eu vi, só que eu acho que mais, por exemplo, Ana Paula, ela tava lá com aquela cara puta da vida pra fazer a propaganda da Nivea, não é? E rendeu um É. ótimo Uhum. meme, por sinal. Amo Isso. esse meme. Mas eu tô falando porque eu penso assim, muitas pessoas que são camarote, que são ou coisa, elas podem ter contratos prévios de publicidade, entendeu? Sim. Com outras marcas, alguma coisa que como que isso funciona, entendeu? Porque o BBB, ele tem os patrocinadores, mas várias vezes já aconteceu de um BBB de sucesso ter gente entrando no meio. A gente já teve notícia disso. E, tipo Uhum. assim, e se for um patrocinador que briga com uma coisa que a pessoa já tem patrocínio, sabe? Já tem alguma relação como marca? Isso eu queria ver, para ver como é essa questão de publicidade. Porque, por exemplo, um participante que é camarote, lógico que assim, depende do nível de camarote, claro. Mas, por exemplo, na época da Boca Rosa, entendeu? A Boca Rosa tem a marca dela de maquiagem e tal. Aí vai fazer propaganda para Avon. Como que isso vai funcionar para ela, entendeu? Eu tô falando? Eu queria ver isso. Então, é que no Porque. contrato acho que tá uma questão de ser durante a vigência, né? E aí eu Uhum. acho que, por exemplo, se você tem um contrato prévio, vamos supor que esse ano quem entrou de camarote foi o Juliano Floss, né? Ele e a Aline, que eram as pessoas mais famosas, assim. E aí eu acho que eles tinham um contrato de publicidade com outras marcas, e aí ou eles suspendem esses contratos, ou eles Uhum. encerram esses contratos, porque realmente não faz Ah, sentido. A Aline, por exemplo, foi a primeira eliminada. Ela vai ficar 3 meses sem fazer publicidades novas? Não, ela tem que fazer com quem é patrocinador do programa, ou não faz nada. Então ela deve ter só suspendido, porque pra ela, por exemplo, não ia valer nada a pena. Ela tem 11, poucos milhões de seguidores e não tá podendo usar a visibilidade que ela tem. aham. Isso que eu tava pensando, por isso que eu queria muito ver, assim, para ver essas questões, mas eu acho que deve ser isso mesmo, né? Mas assim, é muito. Quando você pensa o valor e você pensa o quanto uma marca paga para o programa, milhões, e ela pode usar a imagem abertamente, tipo assim, nas redes, as marcas usam muito a imagem dos participantes, Sim. né? De, em
como é que fala? Em anúncio patrocinado no Twitter, no Instagram. Uhum. As marcas usam muito. E o que que o participante está ganhando com isso? Imagina um participante que ganha, que é pipoca e explode, né? Então, é porque eu acho que desde que começou isso, do 22 pra cá, a única pessoa que realmente explodiu de pipoca foi a Bia do Brás, né? Só que aí esse ano eles estão usando muito, tipo, uma Samira, uma Milena, uma Chay, uma Uhum. Gabi, pra fazer essas propagandas assim. E aí vai ficar muito feio, porque não é uma pessoa só que estourou muito, tá, tipo, É, muita gente. Então, existem duas previsões no contrato que eu achei interessante nesse sentido. Que uma é tudo que eles fizerem dentro do programa, eles não ganham nada. Uhum. Mas fora do programa, aí eles fazem alguma publicidade os parceiros ali, né, pros patrocinadores para a Globo ou para as redes da Globo, eles podem ganhar até 15 mil reais. Então, assim, aquelas publis que a Maxiane fez, tal, sabe? É, aí tá no sim. contrato, até 15 Globoplay. mil reais. É. E tem também, né, depois, um pedaço, falando de que depois que saírem do programa, eles têm que criar uma empresa que vai gerir ali a imagem deles, né? Para fazer nota fiscal, essas coisas. E a Globo, né, a Viu, que é a agência, vai pagar 60% do valor líquido para essa empresa. Então, assim, a taxa deles é 40%. Assim, é uma taxa É alto. alta, né? Uhum. É alta. Mas, enfim, aí depende. Eu não cheguei a. Eu não lembro, né? Qual é o prazo desse contrato aí com a Viu. Mas eu achei interessante, assim, porque pode ser bom, né, se você conseguir fechar muita coisa, mas a gente vê que Assim, muitos deles não fecharam muita coisa. a questão, eu acho, é o tipo de se vai valer a pena ou não, é o tipo de publicidade que você vai conseguir fazer. Se você tem um nicho bem segmentado, você consegue mais dinheiro que isso e provavelmente melhores acordos. Mas para quem não tem um nicho assim específico, eu acho que acaba valendo a pena, entendeu? Porque são empresas muito grandes que vão te pagar mais e vão te dar mais visibilidade. Aí eu acho que acaba Sim, valendo. Mas, por exemplo, para uma Maxiane que quer focar numa coisa de moda, de maquiagem, é claro que ela fez tudo, porque ela ainda está em contrato com a Globo, mas mais para frente não sei se valeria a pena renovar, sabe? Acho que também não vale mesmo. Para sim. mim não valeria, mas Eu acho que quase ninguém continua, né? Tipo assim, eu acho que só o Gil e a Bia do Brás mesmo que continuaram com a Globo É, depois desses mas não, com anos. só os certeza poucos do com ano passado uma. ainda tá. Tem gente do ano passado que ainda tá com Não, e contrato com ainda. certeza com uma renegociação, assim, bem boa, Ah, né? é? Pelo menos o Gil e a Bia do Eu Brás. queria ver as brechas pra poder a Nega Jo participar da Fazenda, porque eu lembro que o Bill participou do mesmo ano, né, na Fazenda. Como que eles É, fazem essas Mas é brechas? porque no ano que teve o BBB 24, que teve aquelas queixas de que os participantes queriam fazer publis e não conseguiam. E depois, eu acho que ano passado a Globo liberou algumas pessoas mais cedo, não foi? Eu acho que tem, depende disso. Se a pessoa for tão É isso, irrelevante. é. Tipo, a Globo não vai segurar um Matheus por um ano. Quem quer? Uhum, um Né? Então, Brígido. assim, não vai segurar, vai liberar. Então a Jordana talvez possa se encaixar nisso, né? Nunca se tem rescisão de contrato, vai saber como é que tá esses contratos aí desses outros também. Aí do que. Imagina se os contratos tiverem contrato diferente até entre os pipocas mesmo. Imagina aí, nunca se sabe, né? A gente pegou um não contrato. duvido. Tá com um contrato aí que Eu vazou. acho que são três contratos, né? Um dos camarotes, um dos veteranos e um dos Eu pipocas. também acho. Sim, Acho que dos também pipocas acho. deve ser igual. Mas eu acho que o dos veteranos e dos camarotes, eles podem ser bem individualizados, assim, dependendo. Eu não acho que, por exemplo, o da Ana Paula seja igual o da Sol, por exemplo, que já estava mais apagada há um tempo. Tanto que a Ana Paula não é agenciada pela Viu, sabe? Então, É. tem. Deve ter alguma coisa no contrato, assim, dizendo, caso você venha ganhar, dona Ana Paula, né? Isso aqui vai ficar em vigor, porque nunca se sabe. Porque com os pipocas é fácil, né? Porque pipoca, a maioria, assim, não todo. Tem pipoca que entra com status de camarote com número de seguidores, né? Tipo, a gente já tem pipoca com seguidores maiores A Marciele. que camarotes, né? Mas tem alguns pipocas, por exemplo, uma Chayane e uma Samira, que, citando elas, eu sei que tem mais gente, mas citando logo as duas, que são as que mais demonstram, né, assim, como querem ganhar as coisas, assim, como boneco, é muito fácil cair mais nessa lábia dos 60, 40%, sabe? Porque não tem muita coisa, não tem quase nada. Aí você vê diante de muitas propostas e ter uma Globo agenciando, cria aquele deslumbre, né, de dizer, tá tudo certo, tudo certo. Aí acaba se deixando levar sem procurar ajuda jurídica depois para dizer, vamos melhorar 80-20, 70-30, né? Nunca se sabe.
eu abri o contrato aqui, ele é válido até dia 31 de julho. Pode ser Junho ou renovado julho? por 12 meses. Ah, não, julho de 2027, perdão. Que é... 31 de julho de 2027. Então, é um ano e meio aí. É porque às vezes eles querem usar essas pessoas pra usar dentro do programa, né? Eu acho que tem um carinha que tá lá naquela rede BBB, ele apresenta e ele é do ano passado. Ah, Então, é o Vinícius, né? Só uma pergunta. O que que você acha que o povo que a coisa, pergunta aos advogados, o que que você acha que o povo do Pedro quis fazer com esse processo? Tá, vamos lá. Vou falar um pouco do processo, uhum. porque é uma loucura, né, esse processo. O Pedro e os advogados dele, quem não viu, né, entrou com um processo contra a Globo, né, uma ação de rescisão contratual, então, ou seja, ele quer quebrar o contrato, ele quer indenização por danos morais e materiais com o Pedro, porque, teoricamente, a Globo expôs ele a vexame e deixou ele em surto, não ofereceu atendimento médico e, enfim, sabia que ele tinha problemas mentais e ainda assim colocou ele no programa, e toda a abstinência que ele teve, porque eles falam que ele era usuário de maconha, então a abstinência que ele teve causou isso tudo e a Globo não fez nada para isso. Só que uma coisa quando você entra com um processo é que no papel você pode escrever qualquer coisa, né? O papel aceita tudo, então você escreve qualquer besteira que você quiser. Só que se você não provar, não adianta nada. Se você não provar, não adianta nada. E aí a única prova que eles colocam é um laudo médico de, sei lá, alguns anos atrás, eu vou até conferir aqui que eu tô com ele aberto. É um laudo médico de alguns anos atrás, eu não lembro exatamente de quando, falando que o Pedro estava sendo ali investigada a questão mental dele, porque a família dele era problemática e ele tinha realmente problema com drogas, mas que ele não tinha nenhuma incapacidade, que ele não era, que ele não precisava de alguma adaptação especial, qualquer coisa desse sentido, algum tratamento muito especial, é de 2017. Não, 2023, o último laudo que tem. Mas ele começou o tratamento em 2017, né? E aí o próprio médico fala, o paciente apresenta capacidade intelectual preservada, potencial de melhora clínica, se tiver adesão rigorosa ao tratamento, enfim. Não tem nada que impeça ele de participar de um programa, entendeu? Nada, nada, nada. Tem ali os remédios que ele precisa tomar, né, que o médico deu, mas assim, esse laudo é de 2023, então pode ser que já não precisasse mais ou não estava tomando, enfim. De qualquer forma, eles processam a Globo querendo danos morais por esses motivos que eu falei, que a Globo expôs eles, que trataram ele de má fé, fizeram uma execução pública da honra, ele coloca nessas Ele falou que palavras. não colocou espaço pra ele se retratar e se defender do caso. Exato. Assim, ninguém entra no Big Brother obrigado. Você lê aquele contrato ali de quase 100 páginas. Você tá ali querendo uma chance, né, de melhorar de vida, que a maioria quer. E aí você não consegue, você faz besteira, você tá sendo filmado o tempo inteiro e você quer botar a culpa na Globo, porque a Globo te editou mal. Sendo que nas primeiras semanas todo mundo tá vendo muito pay-per-view, né? Então, assim, tem vários cortes aí sobre tudo que aconteceu. E ainda pede 4,2 milhões de reais Uhum. de indenização, que é um valor completamente absurdo. Nunca seria dado. Ele entrou também falando que ele é para ser o processo julgado como se fosse um caso de direito do consumidor. Que aí, o que acontece? Quando é um caso de direito do consumidor, o consumidor ele é obviamente uma parte que é vulnerável na relação, né? Porque uma empresa, obviamente, tem mais poder do que uma pessoa que está consumindo algo daquela empresa. Então, o consumidor ele tem algumas vantagens processuais. Aí ele quer que seja aplicado esse regramento nesse processo dele como consumidor da Globo. Só que ele não é consumidor da Globo. Ele assinou um contrato com a Globo, né? Ele não está consumindo um produto ou um serviço da Globo. Não, é um contrato ali de participação, como uma prestação de serviço de um para o outro. Uhum. Então, o juiz
já desconsiderou isso, o primeiro juiz, né? Essa questão do consumidor também faria com que o processo ficasse no domicílio do Pedro, lá no Paraná. O juiz também se declarou incompetente, falou que o processo tem que ser julgado no Rio de Janeiro, porque é o foro que está decidido no contrato, que as partes, né, avançaram no contrato. Então, o juiz mandou o processo para o Rio de Janeiro. Eu tentei procurar aqui, mas eu não tenho acesso ao sistema do Paraná. Então eu não consegui acessar o processo na íntegra, assim, mas pelo que eu vi, ainda não chegou no Rio de Janeiro. Mas quando chegar no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que vai entrar em segredo de justiça por propriedade intelectual de empresa, sabe, essas coisas assim. Que tem o contrato, realmente vai entrar em segredo, né, de justiça. E esse advogado foi muito burro, porque ele entrou com o processo, ele pediu o segredo de justiça, mas assim, quando você entra nos sistemas, né, de protocolar os processos, existe a opção de você marcar o segredo de justiça ali. E aí o juiz vê se precisa do segredo ou não e tira o segredo se não precisar. E ele não fez isso, né? Eu não sei como funciona exatamente esse modo do Paraná, mas todos os outros que eu já vi tem essa parte assim. Então é uma petição mal feita no meu olhar, assim, eu não gostei, porque se eu estivesse julgando isso aqui seria difícil para ele, porque não é muito bem escrita, tem partes muito genéricas. Muita gente ficou falando que era feita de chat GPT. Eu não acho que foi inteira feita de chat GPT, eu acho que pode ter auxiliado em algumas coisas, porque tem algumas estruturas, né, muito parecidas, mas também não pode afirmar nada. Mas é uma petição genérica que não fala os danos que o Pedro realmente sofreu. E o pior, não prova absolutamente nada, nada ali. Não traz nenhum laudo, não traz. Igual eu falo que ele está internado, mas não traz ali laudo dessa internação dele, né? Por que ele está internado? O que está acontecendo nessa internação? Sabe? Faltou muito lastro ali para conseguir ter um bom processo. E ainda que fosse um bom processo, 4,2 milhões, assim, é sonhar alto, sabe? É sonhar alto. Se a Globo quiser, ela vai. Os advogados da Globo, imagino que sejam muito capazes, né? Porque a Globo tem bastante dinheiro. Eles vão ir atrás de tirar essa gratuidade de justiça que o Pedro pediu. E imagina, se o Pedro não tem a gratuidade de justiça e ele perde esse processo, a condenação dele de pagar honorários sucumbenciais vai ser em cima desses 4,2 milhões. Aí vai ter que pagar, vamos supor, 400 mil reais para os advogados da Globo. Então, onde que ele vai tirar esse dinheiro? Não sei. Sem contar que a Globo, já saiu notícia por aí, né, que a Globo já está indo atrás de executar o contrato, porque no contrato tem a cláusula de confidencialidade, de que eles não podem, né, divulgar nada sobre a produção, sobre o contrato em si, de 1,5 milhão de multa para quem descumprir isso, né? Então. E essa cláusula ainda é perpétua. Eu fiquei assustado com ela, porque, tipo assim, mesmo depois de um ano que você saiu do programa, você não pode falar nada da produção. Não pode. E aí, imagina, gente, 1,5 milhão, assim, se você fizer uma coisa dessas, por um lapso aí do advogado, isso aconteceu, foi vazado, todo mundo viu. A Globo, eu tenho a mais absoluta certeza que ano que vem ela vai repaginar esse contrato inteiro, né? Não tem como manter o mesmo. Mas é que eles vão atrás do Pedro nem para ganhar o dinheiro, porque às vezes eles sabem que não vão ganhar nada, né? Porque, não sei, se ele tem muitos bens no nome dele. Mas para mostrar que eles não estão de brincadeira, sabe? Para mostrar que, tipo assim, você não vai brigar com o maior conglomerado de mídia do Brasil e da América Latina, não, sabe? Aqui não é brincadeira. É coisa séria. São algumas das minhas considerações aí desse processo. Tá vendo? Todo ano o Tonho trabalha no podcast falando seja de uma polêmica grave, agora como contratos também. Mas, gente, eu achei engraçado porque olha o nível do meu conhecimento. Quando o Tonho falou negócio consumidor, eu digo, seria mais fácil de chamar o Celso Russomano já, né? Pra primeiro ganhar mídia aí, alguma coisa. Mas o contrato é que tá aparecendo com o advogado, parece que é uma fofoca, né, Tonho? Como você falou, que tá sendo contado que aconteceu um monte de coisa e prova não tem canto nenhum. Mas, gente do céu,
É uma confusão. Eu acho que é pra aparecer, gente. Fez pra aparecer, porque o nome dele já tá atrelado a tanta coisa. Ainda tem a questão do que a Globo ainda. Que você até explicar, que a Laura citou por cima, né? Que tem a questão do que aconteceu com a Jordana, né? Que, como você falou, não precisa, né, de a Jordana propriamente falar agora, que o Ministério já pode agir, né, pra cima dele. Sim, porque ele ter ali forçado alguma coisa com a Jordana, né, ou não, foi investigado pela delegacia de polícia lá. Eles abriram um inquérito, né, se não me engano, e eu não sei se já terminou o inquérito, se houve indiciamento, se abriram o processo, Eu vi que ele mas foi indiciado essa segunda-feira, dia 23, que foi quando ele saiu do CAPS. aí agora vai para o Ministério Público oferecer a denúncia. O que é isso? É começar um processo criminal. Entendeu? É um tipo de crime, os crimes contra a dignidade sexual, eles são crimes que eles não precisam que a pessoa que foi ofendida, né, a vítima, se manifeste em dar queixa, né, entre aspas. Não, o Ministério Público ele tem o dever ali de entrar, de representar a pessoa e de entrar com esse processo de fazer a justiça, né? Então, deve ocorrer ainda, né, essa questão do processo criminal que o Ministério Público provavelmente vai mover, porque é um caso que ficou assim muito falado, né, no Brasil, apareceu na TV, no maior programa da televisão brasileira. Então, eu acho que o Ministério Público vai agir e vamos ver no que vai dar, né? Assim, é um processo que vai correr em segredo de justiça, a gente não vai conseguir acessar nada, mas eu não duvido que vai ter um processo ali bem rigoroso nessa questão do assédio, né? Ele, Sim, não é nem assédio, né? É importunação sexual. combinação. Queria É, muito saber se a Globo vai disponibilizar câmeras com qualidades decentes, né? Porque na época que isso aconteceu, eles colocaram uma imagem toda granulada pro público, pra ver quase nada do que realmente aconteceu ali na despensa, sendo que as câmeras da casa todas são em Full HD, né? Não faz o menor sentido é. que eles expuseram ali pro público. Então, eu vi uma explicação, eu não lembro de quem, né, no Twitter, na época, falando que a Globo não grava todas as câmeras, todos os momentos. O que fica gravando todo momento é só o switcher, que fica ali a miniatura de todas as câmeras. Essa é gravada a todos os momentos. E a gravação mesmo da Globo é aquilo que a gente vê, basicamente. Das câmeras do Interessante, sabia quarto, a disso câmera não. um, câmera 2. É assim, é o que eu vi no Twitter. Não sei se é verdade, né? Tá na internet, é verídico, né? Não sei. Mas se for isso, né? Realmente, provavelmente a Globo deve ficar com e foco de alguns participantes, assim, sabe? Não deve movimentar todo momento, porque é um custo muito alto também de servidor, né? Para você armazenar isso tudo de gravação, né? Porque imagina, são 100 dias, 24 horas em Full HD, são vários e vários terabytes, mais que terabytes, que eu nem sei o que vem depois. Eu não sei se a Globo realmente mantém tudo armazenado. Aí, pelo que me falaram, né, pelo que eu vi lá no Twitter, eles só armazenam esse o switcher, que são as miniaturas, e foi o que eles viram na hora, até porque na dispensa nem tem. A gente nem consegue selecionar, né, a câmera da dispensa. E ali foi visto, né, o que aconteceu. Eles não tinham a gravação, porque a câmera não estava acompanhando um daqueles participantes. Enfim, não sei se é real, mas eu sei que eles colocaram outra câmera na dispensa agora, né? Do outro lado. Uhum. Então, não sei se mudaram também, né? Fica pra Globo aí o aprendizado, né? Porque é um programa que lucra 1,5 bilhão, né, de reais. Não deixar ponto cego dentro da casa, né? É o programa mais É. lucrativo da maior emissora do país. Não faz sentido eles deixarem pontos cegos. Não, não faz nenhum sentido. Realmente, nenhum sentido. Pode até não ter a gravação desse programa, desses pontos cegos, assim, pra gente assistir, né? Pra gente selecionar a câmera. Mas tem que ter alguma. Tem que ter, né? Câmera em todo lugar. Tem que ter, gente. Não tem como. Pra evitar que certas coisas não aconteçam num reality show que tem, a teoria, é filmado 24 horas, tem tudo que ser filmado, né? Sim, esses pontos que nem ele falou, né? Tipo, fica só em miniatura. Eu lembro até hoje, uma vez que eles colocaram no meio de uma sketch de humor deles, cena da Poca no 21, tendo uma crise de choro dentro do banheiro ali, onde é só o vaso. Então, tipo assim,
filmagem estava normal. Eu lembro que o povo falou assim, gente, que absurdo eles colocarem isso no meio de uma sketch de, tipo assim, acho que era da Dani Calabresa na época, não era nem mais o que tá agora, o Portugal de novo. Então, tipo assim, essa parte da câmera da dispensa não ser gravada, é aí que eu entro, tipo assim, nessas questões de, tipo assim, gente, não faz o menor sentido. Devia, sim, ter uma câmera normal ali, não só essa parte que ele falou que viu no Twitter, né? Tipo, que grava várias telas ao mesmo tempo e aí fica muito minúsculo ali. No mínimo esquisito, né? Ser assim, para um programa que lucra tanto. Sei, devia ter imagens melhores. Não tem por que também eles não passarem uma imagem decente na TV sobre o caso. Ah, mas é para proteger ela, mas pelo menos em qualidade boa, ainda que não mostrasse exatamente o ato. Enfim, né? Se Não vocês sei. souberem, audiência, manda pra gente por e-mail e não mande pro casal de Orlando. Porque a gente precisa dessas informações. Não Ah, eu é? peguei a referência do casal de Orlando. Acho que todo mundo aqui pegou. Mas é basicamente isso o processo. Então tem esse processo que ele está movendo contra a Globo, que eu acredito que ele vai perder assim feio. E, aliás, teve também nesse processo contra a Globo uma emenda inicial, que eu também não consegui acessar. Mas a emenda inicial é basicamente o advogado corrigindo alguma coisa que ele fez na Devia petição corrigir inicial. tudo, né? Fundamentação errada, for É, errado. exato, eu não consegui acessar essa emenda porque eu não tenho login do Tribunal do Paraná. Mas vamos Se quiser ver. liberar, né? Oi? Quem quiser Não, liberar o login. é pior que como eu tô licenciado da OAB, eu não consigo nem fazer um login lá, senão dá um jeito. É do Paraná? É quem for advogado lá pode acessar? Pode. Sim. Então, nossos ouvintes do Paraná, cadê aí? Nossos advogados ouvintes do Paraná? Cadê a Cadê essa contribuição aqui pro emenda? Queremos podcast? essa emenda. Queremos, vocês querem a Queremos a parte emenda 2 inicial. aqui do A nosso momento, investigação. da nossa investigação? Porque a gente fala, quando a gente fala que tá jornalismo investigativo, todo ano a gente escalona muito mais, tá vendo? Então, vamos lá, os Não, nossos hoje uma advogados aula do ouvintes. processo. Achei assim incrível. Quando eu falei com o Pedro, eu falei, Pedro, você vai vir justamente na semana que a gente vai falar de contrato. A minha única contribuição vai ser se um dia a gente for falar da coluna da Ana Paula, né? Porque não tem mais nada. Que por sinal, gente, se aparecer essa canetada, ela tá fazendo tudo certo. Eu estaria igual, rejeitando tudo de fazer ali por causa daquilo. Mas no direito, assim, sempre tem as coisas aí, mas advogados, ouvintes da gente do Paraná. Acessa aí, manda um e-mail pra gente, manda DM no Instagram, tá tudo na rede social, tudo na descrição. Se não quiser mandar pra gente no podcast, manda pro Tonho, a rede social dele também tá lá, de advogado pra É, advogado aí. O sigilo vai continuar o Tonho. Eu ouvi falar supostamente, a gente sabe usar supostamente. Depois do Masterchef do ano passado, a gente aprendeu muito bem a usar essa palavra. Mas manda aí pra gente saber, ter uma ideia, né? Pra gente acompanhar assim, o processo é esse que tá público, né? acontecendo, né? Então, qualquer um, teoricamente, pode visualizar. Mas o meu sonho, assim, no momento, seria que esse processo, ao chegar no Rio de Janeiro para ser julgado, ele não fosse declarado sigilo nele, não fosse colocado em segredo de justiça. Mas eu tenho certeza que a Globo vai bater no segredo de justiça por propriedade intelectual, negócio empresarial, lá esqueci o nome. Então, segredo empresarial, coisa assim. E aí vão dar, sabe? Mas meu sonho era não ter, porque eu queria ver muito o resultado disso. Sim. E ainda Muito. teve todo o lance dele envolver a Ana Maria, né? É, Ah, é? que a Ana Verdade. Maria não quis entrevistar ele, né? No Tem outro dia, isso. e aí ele meio Mas que quer ela não declarar como se a entrevistaria Globo ele. fizesse um abandono, né, da pessoa, tipo, vulnerável psicologicamente. Cara, mas isso tudo me pega, porque assim, ele saiu, ele desistiu. É. Então, assim, tanto por desistência quanto por desclassificação, o contrato ali é basicamente o mesmo, né? Você perde tudo. Então, ele não iria para Ana Maria de qualquer jeito, assim como os outros desistentes, ou não teve, né? Outros desistentes, ou teve. Claro que Outros. teve. A galera lá que foi expulsa não foi também entrevistada. Ironicamente, uma das poucas pessoas, ou talvez a única, que conseguiu uma expulsão e conseguir frequentar tudo, não vai ganhar esse ano, né? O poder, né, gente? Sim. Assim, mas é porque. Mas realmente não pode. Entra naquela questão dos contratos de novo aí, gente. Certeza que Sim. que Ele tem que expulsão, a aproveitar expulsão que tava ele igual. foi. Ele aproveita que acabou o contrato e vai para a fazenda, sabe? Porque tá aí, a fazenda tá toda numa ficha corrida, né? Criminal. Ama. Ainda mais Então, uma ficha assim que tá pública agora, né? Tá fresquinha na cabeça do povo, né? Aí não duvido eles vão nada. adorar. Nem que Se não seja no que conseguirem, vem. se não conseguirem nossa multiétnica Jordana, não puder ainda, né? A Globo quiser segurar um pouquinho ela, bota ela esse ano, ó. Aí o povo Pois vai é. reclamar dele lá, não vai reclamar porque na Fazenda, gente, é o mínimo é ter essa ficha. Mas deu para entender o processo, mais ou menos, lá? Deu.
Deu. Não, entendi. Achei ótima explicação. Mas acho que não vai a lugar nenhum. Também acho que não. Assim, pelo que eu li, eu não sei. Assim, não é a melhor, não é a pior petição que eu já vi, sabe? Já vi muito piores. Mas também não é a melhor que eu já vi, não. Se essa não é Sabe? a pior, Não, Eu não é a acho que é pior. capaz de Já ter vi muito sido. pior. Eu acho que a família do Pedro foi atrás de algum advogado que nem sabia da existência do programa e deu a causa na mão dele, porque não é possível. Não, mas sempre é possível, né? É aí que Sim, tá. deve ser uma pessoa, tipo assim, deve ser um advogado bem mais velho e que a família dele deve ser explicado de uma forma toda errada ali pra ele. E ele pensou, nem vou estudar esse caso direito, vou entrar com qualquer coisa. É possível. É bem possível mesmo, porque a falta de prova é o que mata, sabe? Até podia estar mal escrito, mas se tivesse com prova boa. Sim, gente, e danos morais você tem que embasar eles muito bem. Porque basicamente o juiz não vai dar danos morais, e principalmente num valor tão alto assim, se não tiver demonstrado dano. E se eles não demonstraram nada, não faz o menor sentido. Se ele tivesse pedido, sei lá, 100 mil reais, ainda seria um pouco mais plausível do que 4,25 milhões. Sim, exato. Ainda mais, assim, exposição nacional, coisa assim, não dá milhão, gente. É na casa dos 1.000 mesmo, sabe? Dos 100 mil, até vai, 200 mil, até vai. Mas, assim, no Rio de Janeiro, tudo bem que ele entrou no Paraná, mas eu conhecendo a realidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele querer 4 milhões é loucura. É, assim, loucura completa. Não existe a Ainda mais da menor Globo, chance. né? Era Da Globo mais não fácil a é qualquer Jordana coisa. entrar com um pedido de danos morais pela Globo É, ter permitido isso acontecer dentro da casa e processar a Globo do que ele fazer isso. com certeza. Com certeza. Mas, assim, 4 milhões é aventura, tá? É aventura. Não sei outra palavra para dizer. Que não ofenda o advogado. Sim, a maioria dos danos morais no Brasil é no máximo 5 mil reais, gente. Exato. Nossa. Então, você vê por aí, né? É um absurdo. Não, toda a estrutura de danos morais aliada com a proibição do o enriquecimento ilícito que os tribunais colocam é uma loucura completa, uma viagem maluca que só beneficia a empresa e não tá nem aí para a pessoa física. Mas isso aí é outra história, né? Vamos avançar então, gente? Que a gente Vamos. ainda tem uma semana para comentar. Então, antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então, aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. E se você conhece alguém que gosta de reality show e vai gostar do episódio, então manda o link para ele também. E segunda-feira nós teremos o nosso episódio de número 500, que vai vir com uma lista bem interessante. E a lista é boa, a gente nem gravou, mostrei que ficou boa. Já sei quem trouxe nomes muito bons nessa lista. Essa é lista de quê? Spoiler, vão ser os participantes mais injustiçados de reality shows, ou seja, vai ter muito chorume meu, quem me conhece sabe, mas, né, não, mas eu tô bom, minha lista tá vindo aí, vai ser isso, a gente vai Quando eu um top entrar 12. Tem que ser depois, quando eu entrar no Masterchef desse ano, e aí eu sair na terceira semana. Vai ser injustiçado. Eu não sei os meus ainda não, vou pensar. Vamos comentar a semana do BBB 26, finalmente, a 10ª semana. Falta aí 6 semanas para acabar o programa. 5, né? 5 semanas para acabar o programa. De início, a gente teve uma briga da Ana Paula com a Chayane, né? Seria aí o início de uma nova temporada, que a Ana Paula falou, vou analisar o jogo da Chayane, vou jogar ela debaixo do ônibus igual jogou o Babu. E aí, o que vocês acham? Isso tava. Gente, uma coisa que eu acho inteligente da Ana Paula é porque ela não dá ponto sem nó. Por mais que ela tenha muita coisa repetitiva dela, né? Que ficam rodando, mas eu acho que eu exalto porque ela tentou rivalidade com uma pessoa nova, né? A gente não tava preparado pra isso acontecer assim. Foi meio que pegou a gente de surpresa. Por mais que ela tivesse soltado algumas coisas, mas faz sentido porque, na visão de muita gente ali dentro, Chayane é uma grande favorita. Sim, Né? por isso que eu fiquei surpreso. Se eu tivesse lá dentro, eu também acharia que a Chay é a favoritíssima. Então, assim, eu não estaria. Então, o que a Ana Paula fez? A Ana Paula começou a jogar pra gente, pro público, coisas que ela acha incoerentes na Chayane, que algumas pessoas do público concordam, outras não, algumas pessoas já pontuavam também fora. E isso condiciona o fandom dela a já querer Chayane fora. Então é uma boa estratégia de você já preparar um terreno. Por quê? A gente viu que Jonas já saiu, Alberto tá com dias contados, se não ganhar mais provas e bater no paredão. Ana Paula precisa de uma nova rivalidade, né? Pra, tipo, se cair no paredão ela, Chayane e Milena, ou alguma coisa assim, o povo pensa, olha, Ana Paula a nossa favorita em treta com ela. Então a gente vai, mas eu acho que Ana Paula é tão sortuda que eu também vou botar essa parte da sorte do lado dela, não pra provas, porque já ficou claro que ali não tá ganhando nada, mas
que no mesma semana que ela começou a fazer isso com a Chayane começou a ficar um pouco mais explícita pra gente, sabe? Porque pra mim, um ponto alto foi ela errar o nome do Jonas. Gente, o nome Jonas não é um nome difícil. Vou chegar no confessionário e não saber o nome dele, Johnny, eu digo, não. Nervosismo nenhum causa isso. Você convivendo com uma pessoa há 70 dias, você esqueceu o nome. Mas eu acho que é inteligente a parte dela. Ela foi procurar uma nova rivalidade. Aí é aquilo, ela tá dando. Ela tem a sorte da Shani tá, né, derrapando. E também e ela tá fazendo o jogo que o público dela gosta. Então tá um win-win situation pra ela. Mas eu achei a parte assim, mais interessante mesmo dela. E inteligente ela procurar um novo contraponto e ir logo pra cima da Shai. Que é, na teoria, uma das favoritas pelo povo da casa. Isso do nome é até engraçado, porque na primeira semana ela já chegou colocando o Jonas, o cowboy e a Sarah no Sincerão. E agora eu não lembro o nome do veterano. É Então. meio esquisito, né? Assim, eu achava muito engraçado quando ela errou Brígido, porque, ok, é um nome muito incomum. Maxiane e Marciele, por serem muito próximas e serem nomes parecidos, então, até aí eu acho que ela tava conseguindo jogar de um jeito ok. Agora, na hora que ela erra o do Jonas, não faz o menor sentido. É mais fácil, como, por exemplo, quando a Samira erra o do Alberto e chama ele de Calberto, porque ela ia chamar ele de cowboy. Então, tipo, isso eu acho mais engraçado e mais genuíno. Mas o dela, a partir desse momento, ficou muito fiquei pensando, será que antes ela também estava forçando? Ou será que agora ela tá querendo manter o mesmo personagem que estava funcionando antes, mesmo ela não sabendo que funcionava, né? Tipo assim, é confuso o que eu falei, mas ao mesmo tempo, acho que lá dentro ela deve estar começando a ficar, tipo assim, a gente vai chegar agora no top 10, eu tenho que manter lá em cima o meu personagem, porque na briga dela com a Ana Paula, eu acho que a máscara dela literalmente caiu, porque ela tava falando com a Ana Paula de um jeito que a Chayane não falou dentro da casa desses 70 dias. De um jeito mais sério, um olhar, tipo assim, diferente, realmente, sabe? Eu acho que ela antes parecia ser mais inocente, e essa briga dela com a Ana Paula expôs ela de uma forma do tipo assim, não, ela realmente age conforme a idade dela. Ela briga igual a Jordana briga, igual a Milena briga. Ela não fica se infantilizando sempre. Eu acho que Ana Paula, é óbvio que essa briga da Ana Paula com a Chayane não foi natural, né? Ela inventou, porque ela estava de boa com a Chayane até 2 dias antes, né? Aí, uma coisa já esquecida. Aí ela aproveitou por causa do que o Tadeu falou. Então, assim, não é nada natural a situação. Ela foi pra cima porque ela precisava criar essa situação ali, esse caos, né? De, tipo, renovar a história dela ali dentro. Nesse dia, eu achei que a Ana Paula estava insuportável. Eu vou falar assim, achei que a Ana Paula estava insuportável, difícil de assistir e etc. Eu acho que ela sabe que uma briga com a Chayane é difícil para ela. Sim, agora a gente sabe que ela já é favorita, então não vai fazer a menor diferença. Mas uma briga com a Chayane é um tipo de briga que eu acho que pega meio pesado pra Ana Paula, assim. E ela sabe disso. Porque ela vai se colocar de uma forma superior, realmente, e é diferente ela se colocar de uma forma superior com a Chayane do que ela se colocar de uma forma superior pro Jonas, o cowboy, né? É totalmente diferente as relações. Mas assim, a Chayane já está super queimada, então isso não vai fazer diferença. Mas teve horas nessa briga que eu não desgosto da Ana Paula, lógico. Mas que eu já fiquei, ai, mulher, chega, sabe? Já tava de saco cheio. Assim, a Chayane, ela tem várias coisas que devem ser exploradas. Eu acho que a Chayane, daqui em 10 anos, talvez seria uma participante muito melhor, muito mais. é, natural, assim, na forma dela criar essas cenas para o público. Eu acho que ela quis criar isso do Jonas porque ela acha que ela precisa ser engraçada, porque é o que tem para ela, assim, ali. Sabe? Eu acho que é essa a ideia dela, que ela tem, ela claramente para mim essa parte da autoestima para mim dela é baixa e ela acha que ela querer ser engraçadinha e boba é o que vai fazer ela se destacar. Para mim é por isso que ela fez aquilo e é coisa que permeou várias outras situações dela. Mas, por exemplo, o negócio lá, depois do Anjo, ela claramente tinha bebido, sabe? Houve um exagero ali. Mas eu acho que eu não sou contra ela criar essa situação. Mas, assim, para mim, a questão da Ana Paula é que existe uma diferença muito grande da Ana Paula de 2016, que era impulsiva e muito visceral nas relações, de Ana Paula agora, que ela é muito. Tudo tá
coisa na cabeça dela. E pra mim essa briga dela foi totalmente engenhada na cabeça dela. E ela já estava preparando a próxima briga dela, que é a situação do abandono dela dos aliados, que ela sempre repete. E ela Sim, sempre joga na cara. Então, assim, ela já tá deixando pronto, ela já tá fazendo essa agora, mas ela já tá deixando pronta a briga daqui a 3 semanas, sabe? Duas, talvez, já o Big Brother acabe coisa de abril. Então, assim, ela tá uma participante muito mais cerebral, muito menos impulsiva e espontânea. O que não é ruim, para ela eu acho que é o que vai fazer ela ser a campeã. Mas pra mim eu gostava mais de antes, assim, né? Mas não tem como ser igual. Por exemplo, ela teve hoje uma briga com o Juliano sobre a Chayane também. Não foi ontem, né? ontem. E foi uma coisa totalmente assim, ridícula, entendeu? Que ela fica nesse negócio de falar com ela, mas ela também fala com os adversários, sabe? Mas ela cria esse questionamento sempre. E eles não questionam ela. Vocês já perceberam isso? Você Ela não quer vê falar com o Jonas, com o Alberto ou com a isso. Jordana, só que se a Samira ou a Milena ou o Juliano também faz isso, aí não pode. Isso. Só que eles nunca questionaram isso nela. Vocês já perceberam isso? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que. Então ela ataca isso, mas eles nunca atacam as pessoas de volta, então não vira uma situação. Então é muito inteligente, assim, da parte dela como jogadora, assim. Ela é uma jogadora que agora ela é uma jogadora muito cerebral, e ela não era. O que eu acho muito interessante assistir. Essa briga com a Chay é totalmente nesse sentido. Totalmente. E é Sim, muito é interessante ver porque por ela isso. faz uma coisa muito que o Arthur Aguiar fazia também, tanto que eu não sei por que que ele não gosta do jogo da Ana Paula. Porque Às vezes enquanto é ele por isso. brigava com os oponentes, ele também brigava com os aliados. Porque eu lembro que ele brigou com o Pedro Scooby semanas Aham. antes da final. E o Pedro Scooby era uma pessoa que era super aliada dele dentro da casa. Só que ele precisava ter o enredo porque as pessoas com quem ele brigava de fato estavam saindo. Então a Ana Paula, a partir do momento que ela perde o Babu e o enredo dela fica só no Jonas e no Alberto, e eles dois não entregam, porque os dois são líder, mas ficam dentro do quarto do líder, não são tão carismáticos, o enredo não vai andando, ela precisa começar a brigar. Como a Solange ignora ela, sobra a Chayane. O exemplo mais claro é um que a gente adora dizer aqui, por mais que a gente não goste do participante, que é um dos momentos que eu também tenho certeza que a Laura adora, que é Davi e Bia do Brás na reta final do BBB Isso. 24, né? Sim, Que mas tipo, ela faz a ele mesma olha coisa pra que ela o e faz, Davi. vou te eliminar, e elimina. Gente, a Bia perde completamente o controle. Ela era finalista tranquila e ela perde o BBB, assim, não perde o BBB porque era dele, mas perde a vaga na final para o Davi em 3 dias. É uma coisa surreal que acontece ali. Então, assim, é o jeito que o participante fala. É porque é a tempestade perfeita, gente. É o participante certo brigando com uma pessoa com a torcida certa, sabe? Porque Uhum. outros participantes fizessem isso, se fosse tipo a Samira fazendo isso com a Chayane, a Samira, o povo tá dizendo, Samira endoidou minha filha, né? Porque estaria assim, mas é aquilo, né? Eu acho que é um Sim. pouco da sagacidade de saber quem é seu público e que você tá bem aqui fora. Também tá todo mundo que briga com você sai, então eu vou brigar com mais gente aqui pra sair também, né? Chega uma hora que fazem sempre essa pergunta pros favoritos, pra quem ganhou o Big Brother, né? Em que momento você acha que ganhou o Big Brother, né? Todo mundo que vai ganhar o Big Brother sabe que vai ganhar. Sim, e eu fico chocado de como a Milena perdeu o público tão fácil, sabe? Tipo assim, eu achava que ela tinha um público muito forte, próprio dela, porque, tipo assim, sempre tem pessoas que gostam, tipo assim, gostavam da Juliette, gostavam do Gil e eles eram meio que aliados. E aí eu vejo que o público nessa semana estaria preferindo eliminar a Milena do que o Jonas, do que o Cowboy, do que a Jordana. Por Uhum. conta de que ela não teve uma briga besta com a Ana Paula, que elas se resolveram 20 minutos depois, ela estava brigando depois com a Chayane pra defender a Ana Paula. Então, tipo assim, pra mim não Cara, faz o menor sentido. aquele dia eu vi posts absurdos sobre a Milena. Eu fiquei, gente, não é possível que as pessoas estão assim, sabe? Calma, Eu acho cara. que a Milena não tá garantida pra um segundo lugar, coisa que ela ficou, tipo, sei Não, lá, não mesmo. 60 dias garantidas. A mesma coisa da Bia do Braz. A Bia do Braz era óbvia finalista do BBB 24 e ela sai antes porque ela brigou com o favorito. E a Milena acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa. Não, tanto que no podcast ele falou, já falou aqui no podcast, já falou no nosso chat que a gente acha que a Milena não é finalista já faz tempo. Porque a gente sabe que a torcida vai querer tirar. O que eu acho muito Mas, injusto. Gente, eu acho que não mas teve é isso, pessoa né? que se entregou mais nesse programa do que a tia Milena. Por isso a gente tem um episódio sobre injustiça, gente, segunda-feira. Deem play nele, viu? Falta muita autenticidade. Acho que a última pessoa tão autêntica em ser maluca em um reality show que a gente teve foi a Luísa Ambiel na Fazenda. Porque, tipo assim, uma pessoa ser tão inconsequente, assim, e saber que tá sendo filmada, assinar um contrato pra entrar num lugar desse, e ser maluca,
De fato, tipo assim, não maluca sendo uma pessoa que vai pro CAPS, tipo o Pedro, mas ser uma pessoa que genuinamente sua personalidade é ser uma pessoa inconsequente, não entrava faz anos e vai continuar sem entrar depois da Milena quando a pessoa vê que vai entrar e vai ser cancelada por qualquer coisa. Nossa, gente, rapidinho, só um comentário agora. Eu acabei de ver aqui. Eu acompanho um dos canais desses que falam de Big Brother. Eu só achei engraçado porque a gente falou esse negócio da Ana Paula com os outros participantes, mas eu tô rindo aqui porque eu vi que ela falou, ela tava criticando a Jordana, agora ela pegou o ranço da Jordana, né? Aí eu ouvi que ela falando assim, que ela tá pensando em câmera e tudo. Aí ela falou sobre si mesma. Eu tô emagrecendo, nem reconheço meu rosto e corpo, ficando sem cabelo, rosto com e a bonita não tá vivendo isso, ela tá falando da Jordana. E eu fiquei, mas Ana Paula, você também tá pensando na câmera, porque você ficou estressada por causa de um vestido outro dia. Eu Uhum. achei engraçado isso, assim. Sim, mas Muito pelo que eu vi, a bom. Jordana em toda briga ultimamente fica tipo assim, eu tenho que me arrumar pra brigar. É, Eu acho muito engraçado. Eu penso muito na Gabi Panquequinha se olhando também para as Eu câmeras. lembra quando a Sol foi expulsa que antes dela ir lá brigar com a Milena, ela levantou, se arrumou e depois foi brigar com a Milena? Aham. sim. Eu fico pensando como eu seria com isso também. É o Big dos Gente, eu não Bigs, sei né, gente? vocês, É. mas eu sou muito panqueker. Ainda mais essa semana, não sei se a gente ainda vai chegar lá pra falar um pouco do Sincerão. Mas a Gabi Panquequinha, pra mim, ela surpreende a cada semana e eu fico gag de que ela não é uma das favoritas. Ah, eu também gosto, né, de Gabi Panquequinha. Inclusive, a gente falou, tava eu, a Laura e a Gil, e a Panquequinha, a gente falou bastante dela também, porque eu falei que semana passada a gente viu que ela desabrochou já na temporada faz tempo, mas ela começou a florescer semana passada. A gente viu do que ela pode É ser porque ela, capaz, né? ela não fica com medo de grupo, é isso que é legal. Ela não tem medo de, porque o fulano tá em grupo, o fulano Isso! tá em grupo. Eu estava num grupo, ela foda-se os grupos, ela vai brigar com quem for. Uhum. Eu acho ótimo, inclusive. Por isso mesmo É, eu falo que é gente, o Big dos Bigs é esse. E eu já vi muitos tweets de gente comentando, tipo, tanto sobre a situação dela ser uma pessoa super guerreira. Hoje eu vi o povo falando, tipo assim, gente, a Shayne ganhou 3 milhões de seguidores e a vida dela não é um terço mais sofrido do que a da Panquequinha, só que a Panquequinha não se faz de coitada dentro do programa. E um monte de gente falando, tipo assim, ela teria ganhado facilmente BBB 23 e 25. eu acho que o que afastou muito o povo da Panquequinha foi justamente a infantilização dela no início. Aí depois que ela tomou uma invertida da psicóloga, pelo visto, para deixar de ser criança, ela melhorou bastante, assim, né? Amadureceu. Vamos falar um pouco, em geral, da liderança do cowboy e também que a gente está com os mesmos líderes aí há 6 semanas do programa. Chatice, né, gente? Não acrescentem muita coisa. O que vocês acham, em geral? Assim, eu acho que o pior é que não dá nem pra culpar. O povo fala, ai, tô manipulando o prova. Gente, a gente sabe que o grupo da favorita, da Ana Paula, não tem sorte para nenhum tipo de prova, né? De prova de sorte perde, prova de agilidade perde, prova de resistência perde, prova de estratégia perde. Eu acho que não tem nem como fazer isso de rodar tanto tipo de prova. E nem dá pra ver as chagas, ai, fulano foi trocar microfone 5 minutos antes, sabe o gabarito. Eu digo, não, também é assim não. Algumas coisas acontecem, a gente pode ficar, né, meio assim, ai, foi muito rápido, mas eu acho que é questão que tem que ser, né? Aconteceu e deu sorte dele. Ele teve sorte com isso, né? Porque tá perto de ganhar um apartamento. Como tá perto de perder um apartamento literalmente nas vésperas de ganhá-lo. Mas eu só acho que realmente a rotatividade de poder não vem. Aí as pessoas vêm, mas a gente tem que ganhar a prova porque eles. Eu digo, mas é porque falta rotatividade. Porque uma semana interessante foi a Samira líder, foi interessante. Eu queria ver Jordana líder, Marcele líder, gente, Panquequinha líder. Seria. Nossa, seria um deleite. Milena líder, meu Deus do céu. Como é que seria? Então, assim, tem umas lideranças que seriam interessantes da gente ver, por mais que fossem do mesmo lado também do Alberto, do mesmo lado da Ana Paula, são pessoas diferentes, são pessoas que são. Não tem muitas pessoas passivas, né, nessa temporada, então são muitas pessoas que às vezes são até mais reativas. Então eu queria ver. E isso, mas a liderança dele foi mais interessante, que é mais uma liderança deles, eles perdem aliados deles mesmos, né, por leituras burras dos próprios jogos. Então, pra mim, eu não tenho nem muito o que falar mais. Assim, é só bem feito, perdeu aliado na sua própria liderança e quando tá com colar de imunidade é arrogância pura. Bastou perder, eu vou desistir, eu não gosto mais, eu vou sair desse programa. A ladainha de sempre. Eu acho curioso que justo na semana que ele poderia continuar, porque assim, a Ana Paula chamou muito ele de frouxo vários dias depois da indicação, por ele ter indicado o Juliano. E por incrível que pareça, se ele tivesse indicado a Milena, talvez a Milena tivesse saído essa semana. Então, eu acho que faltou um pouco de leitura dele também de questão do jogo, tipo assim, eu vou indicar alguém que eu não tenho um conflito direto, por mais que o Juliano e ele não se dão bem, o conflito direto dele na casa é a Milena e a Ana Paula.
A Samira e o Juliano estão ali de cobaia, assim como a Marciele meio que tá de cobaia ali do grupo deles também. Não faria muito sentido, por exemplo, a Ana Paula indicar uma Marciele pra um paredão, porque aí você tá meio que peidando na farinha realmente. Então eu achei que a liderança dele foi burra, ele também perdeu o quarto do líder porque ele ficou preso numa pessoa que tava no monstro junto com ele, que era da Xepa. Então, ele só teve. Foi uma liderança meio fraca, né? Assim como a da semana passada, que eu acho que porque ele ficou tanto dentro do quarto do líder, ele não entregou enredo. Então, assim, eu fico até com dó do cowboy, porque às vezes eu queria que ele entregasse mais, porque ele é o contraponto principal, só que ele não, ele mesmo não tem o carisma necessário. A gente, vocês já falaram tudo que eu falaria. Não tenho nada a acrescentar. Porque eu tenho preguiça dessa pessoa. Mas o Pedro falou que tem dó do cowboy. Tem um dó, não. Todo sofrimento pra ele nesse reality é pouco. Sim, mas eu fico muito curioso também, porque, por exemplo, eu discordo um pouco do Rich dessa questão deles não manipularem. Eu acho que tem umas careladas, sim, no programa, principalmente em questão de, tipo, provas pra manter pessoas mais tempo, porque eu entendo a questão da Globo de querer que essas pessoas fiquem mais tempo, porque imagina se a Carol Conká tivesse ficado no programa, talvez ela tivesse tido um arco de redenção. E eu acho que eles pensam um pouco disso do Cowboy e do Jonas, não deu certo, porque a Ana Paula, o jogo dela não se desgastou, ela conseguiu manter o mesmo jogo e favorita faltando 30 dias pro jogo acabar. Mas, tipo assim, a parte da prova do líder, o grupo da Ana Paula realmente é ruim de prova, mas a Milena foi a melhor nas etapas que exigiam habilidades antes, pra chegar na última etapa e ser uma etapa de sorte. Porque, eu achei muito ruim aquilo de tipo, vocês têm que utilizar a audição pra ouvir um som saindo de dentro de uma das malas do iFood. Mas na verdade não tava vindo o som de dentro das malas. Então, assim, não era uma prova de habilidade, era uma prova de sorte, sendo que até então a Milena tava arrasando nas etapas anteriores e não adiantou de nada. Mas é porque as outras etapas também não tiveram nada a ver uma com a outra. Eu tô dizendo que eles podem fazer isso com as provas, mas eu acho que é também querer exigir demais, assim, duvidar demais da produção, que eu não vou chamar a Laura no confessionário e dizer, Laura, mala 5, mala 22, mala 30 e mala 13, vai, nessas 4 números aí, sabe? Eu acho que porque, não tem como, porque, assim, eles têm um tipo de prova que nem a prova da TIM, que eles também, que o povo era de perder pontos, eles ganharam por 2 pontos de diferença. Às vezes acontece o que tem que acontecer, gente. É reality show, é acaso também. Mas pra mim, uma coisa que mais me chamou a atenção essa semana não foi liderança. Foi a twist do triângulo de risco, quando o boneco, né, foi penalizado e foi pro paredão, ele teve que desafiar mais 2 pessoas, ele desafiou o Jonas e Jordana, e teve que botar o paredão em uma das caixas. Ele não só escolheu a mesma caixa que jogou ele no paredão, como ele trocou pra caixa que foi pro paredão, e mesmo assim conseguiu escapar. Pra mim, gente, isso pra mim foi muito nerve do nosso descongelou com estilo, sabe? Foi Dracarys em cima desse gelo e não sei, assim, pra mim, The Doll brilhou muito, porque além da Twitch ser boa, que eu quero que tenha mais anos, né, e mais semanas, tipo, não precisa ser só triângulo de risco, pode ser jogada de risco, porque pode ser em dupla, como foi com a Chay e com a Jordana, pode ser em trio, como aconteceu agora, pode ser até em quarteto, né, pra variar às vezes, pra não ficar aquela coisa na cara, e dizer só 3 pessoas no máximo. Não, mas eu acho que foi muito bom, e o boneco foi muito inteligente. Eu não faria essa jogada, mas já que ele fez e deu certo, eu acho que foi um ponto muito bom pra ele, sabe, de que ele tava apagado, de mostrar que ele tem sim uma inteligência, só não teve a oportunidade de botar em prática, já que ele fica um pouco repetitivo nisso de que estão esperando o momento certo de botar no paredão. Ele se dá muita importância, sabe? Até demais. Sim. Mas eu acho que essa twist foi boa e a jogada do boneco, nossa, foi Chef Kiss, sabe? Assim, foi muito bom. Foi muito bom. E Gente, vocês aí? The Doll serviu demais, porque além dele ter feito isso, ele ganhou o anjo, colocou o líder no monstro e ainda por cima o líder não indicou ele pro paredão. Então ele Sim, teve uma verdade. semana impecável. The Doll foi, tipo assim, o maioral essa semana. Hoje ele também, aproveitar sobre o The Doll, hoje ele fez uma análise sobre a Ana Paula, conversando com a Chayane na academia, que ele chama ela de Ronaldinho Gaúcho, foi muito legal. Assim, é questão de entender como é o participante, mas não saber exatamente como neutralizar. E Uhum. eles até falam que eles sabem que eles vão. Que a Chayane falou: que se eu sei que se eu for pro paredão com ela, eu vou sair. Assim, quem brigou com a Ana Paula saiu, ela falou isso. E ele teve uma conversa explicando sobre como é o jogo da Ana Paula, que eu achei super boa. Tipo assim, ele entende como é que é o jogo, ele só não sabe ir contra, sabe? Eu achei super interessante. E eu vi que a Chayane falou isso pro cowboy, e o cowboy falou: não é isso não, né? Quem brigou com ela não sai, não. Aí. Estão avisando. Não, a visão de jogo do cowboy, ela é realmente, assim, espetacular, né? Astigmatismo e miopia. Os dois juntinhos. Pra mim, a melhor parte do
boneco é aquele perfil central Leonardo Boneco do Era isso que eu ia Twitter. falar, gente. Ai, é Coincidiu muito Gente, é muito perfeito. com os perfil dele tá em alta, dele falar, tipo assim, esse perfil. Ah, essa semana vamos ajudar a Ana Paula a ficar. E aí as pessoas ficarem embaixo. Ai, obrigado, Central Leonardo Boneco. Se não fosse você, Ana Paula estaria perdida. É muito bom. Ela tem umas jogadas muito boas, Eu vi aquele um que perfil. era um boneco mexendo. Sabe, tipo, quando tem mexendo como se fosse um ventríloco? Aí, tipo, o boneco gigantesco era o Uhum. boneco, e aí depois vinha Ana Paula, produção, Cowboy Jonas, indo diminuindo assim, como se o boneco que controlasse tudo na casa. Eu vi essa, mas não era assim. Era o boneco em cima, depois vinha Rede Globo, Tadeu, Ana Paula. Pô, assim, é o boneco que manda em tudo. Então é É, muito gente, bom. é nosso The Doll. Recomendo ao povo a seguir. Eu acho que se o público não ficasse preso em favoritos e fosse sendo mais volátil durante as semanas, essa semana The Doll e Panquequinha teriam, tipo, dominado muito os charts. Ai, isso é o que eu queria muito. Eu sempre falo que eu queria que as pessoas pensassem no BBB, eu penso mais assim, como uma jornada, sabe? Que vai tendo Uhum. seus altos e baixos, assim, sem ter tanto uma torcida, pensando mais no programa como uma coletividade, como uma coisa que vai se movendo sempre, sabe? Seria muito mais interessante pra gente. Eu falo que tem gente que quer ter o vencedor, que quer a vitória. Eu quero um BBB bom. E o Entendeu? público se demonstrou volátil esse ano com a Jordana, por exemplo. Ah, ela foi É, odiada, depois ela foi amada, depois ela foi odiada de novo. Então, assim, mas eu acho que é muito mais fácil pra quem é padrão, porque o Jonas também teve isso. Teve um período ali que ele tava bem cancelado, depois o público tava adorando ele. Ele saiu agora meio a meio, né? Não saiu nem tão amado, nem tão odiado. Então, tipo assim, eu acho que o público, quando é, tipo, padrãozinho, é mais fácil deles serem voláteis com as pessoas. É bom, aproveitando que você falou do Jonas, eles finalmente conseguiram colocar o Jonas no paredão e ele foi eliminado com 53% dos votos. O que vocês acharam dessa eliminação? Maravilhosa. Tava mais que na hora. Porque, assim, querendo ou não, essa temporada se reinventa tanto. Gente, de 15 em 15 dias, a gente tem uma temporada nova do BBB acontecendo, coisa que em outros anos nunca acontecia. Era a gente maçante com tudo. E era bom perder o Jonas, assim, porque até o Alberto, porque já eram cartas fora do baralho, tem novos enredos vindo aí. Mas e já era de se esperar que seria um paredão que mobilizaria muito, porque o Jonas era o mais forte daquele lado, né? Porque, como o Pedro falou, eu não acho nem 50 por 50, porque eu acho que poucas pessoas de fato vão dizer que odeiam o Jonas. Assim, sabe? Dizer que odeio ele, né? Eu acho que o povo tinha mais antipatia, porque se ele não fosse aliado ao uhum, Alberto, gente, o Jonas era finalista e podia estar ameaçando até a vitória da Ana Paula. Porque é um perfil uhum. muito fácil de ser vendido, gente. Bobinho, que faz piada, sabe? Coração bom. Era um novo pãozinho vindo aí. Sabe? Então, tinha como isso, mas eu fiquei surpreso, maior ainda, foi porque a Globo agora tá gostando de divulgar os dados, né? Pô, ficando, gente, a edição flopada, 350 milhões de votos. Gente, com voto 30%, 350 milhões de votos é muita coisa, sabe? Pra uma coisa que só dá 30% e ter 4 milhões de CPF também. E só corroborou aquilo, que, gente, não existe máfia digital se a pessoa tá ganhando no voto único. Porque, né, não é um grupo que tá sentado alugando uma lan house. E foi mais uma constatação de que Ana Paula agora dominou os dois tipos de votação, porque foi o fandom dela que comprou essa briga sem ela estar no paredão, porque não foi uma força exclusiva de Juliano Floys, que recebeu 40 e poucos por cento, né? Mas eu achei que foi um paredão interessante, foi uma mobilização que existiu e o Jonas colheu o fruto do que ele plantou, gente. Ah, ele ganhou muitas provas. Não é o No Limite. Ele tinha que jogar pro público também. Se ele não conquistou a maioria do público votante, aí é um problema dele também. E o BBB é isso, gente. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, às vezes a gente perde uma temporada inteira e tá tudo bem. É só respirar fundo que ano que vem tem mais. E quem tá reclamando que não assiste, vai estar assistindo, vai estar abandonando no meio. É um círculo vicioso, mas eu acho que foi uma eliminação muito boa. Tava na hora do Jonas já sair também e não sei pra quê, né? Juntou tanto estaleque e tanto apartamento, não levou nada. Pra mim me irritava o Jonas ganhar todas as provas, porque não mudava muito a liderança, não mudava o poder do jogo. Mas eu acho que ele sem o Cowboy teria chegado muito longe. Se o Cowboy tivesse saído antes dele, ele teria chegado mais longe, ele teria ido pelo menos no top 5, eu imagino. Se não tivesse a Ana Paula nessa casa, a Milena teria saído na primeira semana e ele seria o grande favorito, acredito eu. E, enfim, a temporada teria sido mais chata também, né? Eu acho que teria Mas. acontecido um efeito com ele meio Arthur Piccoli, na verdade, que depois que o Projota sai,
e a Carla sai, ele fica, tipo, sozinho na casa, só que ele vai entregando a personalidade de bobão alegre, que faz ele ir Hum. muito longe e ele só sai porque ele vai no paredão com a Camila de Lucas, que era a principal aliada da Juliette. Então eu acho que aconteceria a mesma coisa com o Jonas de qualquer jeito. Eu acho que se ele fosse pra um paredão com o Juliano mais pra frente, acho que ele ainda sairia. Uhum. Mas eu tenho sentimentos meio mistos em relação a esse paredão, porque eu acho que é um paredão que aconteceu cedo demais. Porque a gente tem 11 pessoas na casa e das 11, umas 5 podiam ter saído antes do Jonas. Não que eu gostasse dele, até votei nele pra sair, obviamente. Mas eu não queria que um jogador que tivesse entregando tanto enredo quanto ele tivesse saído antes de uma Solange Couto, por exemplo, ou de uma Uhum. Marciele. Mas é o risco do Big Brother, né? Sempre acontece isso, né? Tipo, nessa fase do jogo realmente sair pessoas que estão entregando muito. Eu lembro que a Sara saiu mais ou menos nessa época lá no BBB da Juliette. É, no da Manu, essa foi o paredão entre Manu e Prior, também foi antes do top 10. Então, assim, parece que esses paredões grandes tendem a acontecer realmente nessa fase do jogo, sabe? De sair pessoas importantes e aí depois daqui pra frente ficar as plantas e aí o jogo ficar meio chato, sabe? Não aconteceu isso no 24, por exemplo, porque a gente tinha muita gente maluca, mas na maioria das edições acontece isso. Personagens que são muito fortes saem antes e aí você chega nas últimas semanas sem muita coisa. Mas nessa tá tranquilo. Nessa vai ter aliado brigando no dia da final, se não brincar. Nessa, a Ana Paula não vai deixar. Não. Ela vai estar batendo boca com alguém horas antes da final começar. E eu vi o É. povo teorizando de que que essas semanas turbos iam ser com votos pra ficar em vez de votos pra sair. Eu acho que funcionaria muito, porque assim, acho que Jordana e Cowboy iriam muito longe. Não dá certo, porque a Globo é brincar com o Vespeiro, que tá muito, já tá muito movimentado já aí já. Se eles quisessem fazer voto pra ficar, tinham dado um jeito de meter uma douradada nessa semana, porque aí o Jonas não teria saído. Né? Eles não Eu vão acho- fazer isso no meio da temporada. Eu acho muito difícil, muito difícil. Mas realmente, vai ter semana turbo, né? Eu acho que Agora a eles gente vai. podiam. Eu acho que teve algumas edições que eles fizeram pelo menos um paredão ou outro, né? Então, tipo assim, É, mas pelo era menos no o início, próximo. né? Eu acho o que teve um 24. no. Acho que teve No um 23, no. não, mas no 23 foi pra um paredão quádruplo, é um paredão sempre atípico só. Um paredão só que eles fazem isso, e no 24 foram 2 ou 3 paredões só pra ficar. Sim, é que E essa depois semana é a pararam. semana mais especial porque é a semana do top 10. E essa é uma edição que eles priorizaram muito essa questão de cheguem no top 10 e ganhem provas e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, fazer um paredão agora que fosse voto pra ficar, pra pelo menos o cowboy voltar de um paredão, porque ele não tem chance de voltar de nenhum. Acho que com qualquer pessoa que ele for na casa hoje, inclusive até a Milena, eu acho que ela deu uma reerguida, acho que ele sai. Então, Nem assim, uma o voto, Uhum. Chayane, não sei. porque a Chayane tá bem assim, e o cowboy eu acho que tem mais torcida que ela. É que eu acho que a torcida da Ana Paula iria contra o cowboy antes da Chayane ainda. Eu acho que não vale o desgaste de fazer uma votação pra ficar pra salvar o Alberto, sabe? Já abriram, já entregaram os, gente, a edição de ontem entregou os pontos de vez. Aceitou ontem. Ontem foi, no caso que o episódio vai na quinta, a gente tá gravando na quarta. Gente, Alberto e Jonas receberam um VT com o nome Quinta Série Humberto. Então Eu assim, adorei. eles não vão, eu acho que eles não vão, seria um desperdício gastar um voto pra ficar pra manter o Alberto. Porque, gente, de todos que estão ali que ainda, ele é o mais frouxo de todos, porque até a Solange tem as questões lá problemáticas, já deveria ter saído também. Mas a Ana Paula também já declarou as próximas vilãs, né? Que é Jordana e Chayane. Então, ele ser eliminado agora também seria só o fim de uma temporada. Sim, eu acho que foi. Eu tive muito essa sensação de quando a Ana Paula começou a brigar com o Babu. De que ela tava atropelando as temporadas do programa. Sabe? Tipo, a temporada Aham. primeira era pra ser ela contra a Trindade. Como a Sarah saiu e o Jonas e o Cowboy não estavam saindo, ela foi e brigou com o Babu, pareceu que ela tava atropelando as situações. Agora é a mesma coisa, parece que o Cowboy já é uma carta tão fora do baralho, um personagem lá da primeira temporada, que ela já tá nas brigas da terceira com a Chayane e com a Jordana e ele ainda tá lá. Eu também penso assim. E o povo É, essa semana brigando com o Tadeu porque falaram que o Tadeu tava sendo grosso com a Ana Paula, gente, nas redes sociais. Ele tava grosso com Gente, falaram todo que mundo. o canhão era mais forte pra Ana Paula. Gente, a Ana Paula é mais baixa que o Jonas. O negócio batia no cara, eu peito achei um dele. absurdo isso também, porque se você for olhar a panquequinha, ela ficou a mais suja de todas, porque ela é, como ela diz, pequenininha. A Pique-me panquequinha. Ela é muito A pequenininha. pitica. Pitica. Mas, assim, eu acho que as pessoas estão na fase dos surtos na torcida de Big Brother. E Uhum. tudo vira a pior coisa do mundo, tudo é um ataque, tudo é um negócio. Calma, gente. Cara, a Sabe, eu queria outra falar assim, comparou calma. feminicídio com o Tadeu falando E, pra cara, Ana Paula ficar quieta.
Tipo, gente, Esse post foi pra mim uma das menos. coisas mais absurdas, de você estar comparando isso, ficar quieta com o feminicídio. Gente, Gente, por vocês viram favor. vídeos de spaces de pessoas do lado do cowboy do Jonas chorando porque o Jonas saiu? Realmente, eu concordo muito com o que ela falou de ser muito surto dos fandoms dos dois lados. Parece que tá É todo mundo surto, ficando cara. maluco. Não, esse negócio de pessoas chorando, desesperadas e falando, tipo assim, parece que nunca ficou, cara, você nunca sofreu uma eliminação na sua vida. Eu fico assim, não é possível que tá vendo Big Brother esse ano, tá todo ano torcendo pro favorito. Não é possível, Né? porque não é possível que a pessoa tá assim. A gente tá falando de pessoas que vão vender bala e doce em troca de voto único, né? Então, assim, Sim. já é um buraco mais fundo ali, né? Esses spaces de torcida é porque esse ano não teve casal que virou caprichete, porque são os melhores spaces do BBB, são de caprichete chorando com fim de casal, sabe? Com essas coisas. Cara, é Sempre é um porque evento. o casal que o povo chipava ia ter caprichete era Jonas e Ana Paula. Vocês Sim. não viram hoje eles falando disso na Globo? E tinha gente que falava, eu lembro, eu vi minha mãe comentando, esse negócio de Jonas e Ana Paula aí, o que estão falando? Minha mãe chegou assim pra mim e eu falei, mãe, não tem nada a ver, não. Aí ela, porque todo mundo tá falando, tudo. Teria sido o casal da temporada. Mas assim, o surto. Gente, tava lá a mulher no Space ensinando as pessoas como convencer o outro a votar. Ai, compra uns doces, compra umas bar pra oferecer na rua. Gente, Campanha olha só, política. cara, você vai ganhar os 5 milhões? O que que é? Cara, que prazer é esse? Deve ser porque eu nunca ganho, então eu não tô acostumado, então eu não sei esse prazer, não tenho esse prazer. Tem outros prazeres na sua vida, cara, do que Sim. você sair comprando banho na rua, volta aqui no Big Brother, no Jonas, não, no Juliano. Ah, gente, pô, me dá assim, isso me dá, eu não sei o que me dá, eu não sei se é raiva, se é acho engraçado, se é triste, né? Fala sério, gente, isso é surto. Gente, e eu acho assim que quem é muito fã de Big Brother, ele devia ser muito grato. Porque eu, por exemplo, eu assisto, acompanho, dou o voto por CPF, mas eu não fico nesse negócio de voto de torcida. E aí, assim, eu acho que as pessoas têm que ser muito gratas, porque eu sou muito fã, por exemplo, de MasterChef. E o Rich viu eu sofrendo toda semana sem poder intervir no programa, de, tipo assim, querer que tal pessoa ficasse. Então, assim, quando você não pode intervir, eu acho que faz mais sentido você ficar, ir pras redes sociais e sofrer e tudo mais. Agora, quando é uma competição que o fandom não consegue ganhar, você só perdeu. Bola que segue, não tem Isso. como. Não, e aí tudo é uma culpa de Exatamente. gente, assim, é outra, assim como você é desse jeito, que torce muito e vota muito, tem outras pessoas que são iguais a você e que podem estar torcendo para outra pessoa. Por que que tem que ser tudo uma teoria da conspiração? Eu fico, gente, cara, perdeu, pronto, bola pra frente. Ano passado perdi, tem bem que ninguém venceu ano passado. É. E é isso, bola pra frente. Agora, esse ano, a gente tem a votação de voto único mais forte por causa disso. A gente até agradece as pessoas do ano passado. É. Bom, vamos então para os destaques da semana. Toda semana nós escolhemos quem foi destaque no BBB 26 com base em critérios pessoais. Então, vamos lá. Pedro, para você, quem foi o destaque da semana? Ah, é que eu acho que o destaque foi outra pessoa, mas eu vou trazer um pessoal que é a Panquequinha, realmente. Eu acho que ela serviu muito em todas as tretas que ela teve, principalmente com os próprios aliados dela. Eu vejo que ela tem uma visão de jogo desde o começo em relação a uma Ana Paula, a uma Milena, assim. Que é o mesmo lance do boneco ter analisado o jogo delas, ter entendido, mas não saber como neutralizar isso. E seguir o próprio jogo, tipo assim, como eu não vou neutralizar a favorita, eu vou seguir o meu jogo da forma mais autêntica do que eu posso. Eu acho que ela também estava se fazendo no início, mas recentemente ela tem florescido muito e eu acho que ela devia ser uma das favoritas, principalmente porque as posturas dela na casa sempre são bem coerentes. E eu adoro barraco, eu adoro os barracos da Panquequinha porque ela fala mesmo e ela é muito eloquente. Porque quando eu rio, porque quando eu choro, eu choro. Ah, e você já viu aquele filme O Pequenino, que é um homem que se faz de bebê? Você é um bebezão. Eu vou votar. Eu já tinha falado que ia ser sábado. Foi sábado, teve um negócio. Sacramentou. É no boneco. Pra mim foi tipo a semana do boneco. A jogada que ele fez pra Jordana foi maravilhosa. Jordana depois tentando minimizar, morri de rir. Ele brilhou, ele foi perfeito, foi grande, o grande momento, foi a grande semana do boneco. Ele finalmente teve um plot para ele e ele agarrou com unhas e dentes. Isso que eu gosto do boneco. Ele estava buscando muito um plot, ele conseguiu e ele deu o nome, entendeu? Ele falou: "Não, é esse meu momento". Eu admiro muito isso. Então, para mim, o Doll
é o nosso participante da semana, é o grande destaque. Ele arrasou essa semana, brilhou. Eu lembro da mensagem da Laura, o meu destaque vai ser o boneco se ele não for eliminado, né? Ela já tava assim, né? Eu falei isso, que ele não a gente não sabia ainda do paredão. Eu Pra falei ver, isso. né? Mesmo a gente torcendo por um lado favorito, a gente sempre fica pensando no que vai acontecer o pior, né? Vai sair outra pessoa? Vai ser uma pessoa que tá no Não poder? é? A gente Sei lá, gostou uma né? semana, ele vai ser eliminado, sabe? É típico da gente acontecer isso. Tá, o meu destaque eu vou dar uma boninhada, porque o douradada não vai engatar. Mas, gente, eu vou trazer um fandom da Ana Paula como destaque, porque eu dou, como falei, paredão do Gil, eu queria o Gil na final, mas os cactos deram um nome naquele paredão, né? Tirando um adversário da Juliette, que mesmo assim ela ganharia. Mas eu quero dizer, porque a gente não é acostumado a fandom de favorita mesmo a comprar tantas brigas de paredão. E o dela foi como se tivesse a Ana. Ali não foi um paredão Juliano contra Jonas, foi um paredão Ana Paula contra Jonas. Juliano teve o apoio dele e tudo, mas o fandom da Ana Paula se empenhou em mutirões, tanto no Instagram como no Twitter, eu vi no Facebook, eu vi as redes sociais se movimentando. Eu acho que são movimentações muito inteligentes e a forma como eles conduziram, por mais que não tivesse citando o nome do Jonas, porque o Jonas fez mutirão diretamente com perfis, né, da Jordana e com o do Alberto, citando fora Juliano e tudo, mas eu soube que como o perfil do Jonas postou aquela questão do edit que você fala lá no começo do episódio, os outros perfis resolveram chutar o balde e também fazer isso, a produção não pôde fazer nada, né? Porque já que deixou alguém postar edit e não penalizou, os outros puderam assumir os paredões e acontecer tudo. Não sei nos paredões agora, da semana turbo que tá chegando. Mas foi muito interessante, é uma jogada muito arriscada, porque eles podiam botar tudo a perder, porque eles podiam ter dado o nome deles e o Jonas ter voltado e essa torcida ficaria enfraquecida, mas foram pra cima, então pra mim merece esse destaque, porque eu gosto muito quando torcidas fazem isso. Até quando eu não torço pro participante, eu acho muito interessante quando a torcida realmente abraça e vai. É sequestrado a temporada? É sequestrado a temporada, mas é aquela coisa. Você torce por votação popular, mas não gosta quando não é popular. Aí é um defeito de quem tá entrando no programa, mas pra mim, pra acompanhar, eu gosto quando a torcida se mostra tão capaz assim, né? E mostrou a capacidade ainda vencendo um paredão apertado, tanto no único como na torcida. Então, pra mim, torcida da Ana Paula, vou trazer aqui vocês como destaque. A foto eu vou botar o Adela ou das bolinhas que eu vi puxando o mutirão, mas daqui pra amanhã vocês descobrem quando eu postar no Instagram. Você falou isso de a torcida ter sequestrado. Esse ano a torcida realmente sequestrou, mas o programa continua rendendo, né? Geralmente a torcida sequestra, o programa não rende e aí fica chato. Então nem dá pra reclamar tanto. Meu destaque da semana também é o boneco, pelas razões que a Laura disse, então eu vou seguir ali o que ela falou, que eu achei que ele teve um brilho ali, ainda que ele seja mais quieto na dele, ele teve um brilho interessante, eu gostei da articulação de jogar a Jordana no paredão, foi interessante. Bom, vamos então para nossa aposta de vencedor. Pedro, quem que você acha que vai vencer o BBB 26? Eu acho que depois dessa semana não tem mais como, né? Vai ser a Ana Paula. Eu acho que realmente ela tá vindo buscar o prêmio dela de que ela perdeu lá no 2016. E assim, nós advogados já sabemos que o crime dela prescreveu. Eu não gosto quando as pessoas ficam trazendo lá dentro da casa, porque você saiu pela porta de lá, porque você foi expulso e não sei o quê. E aí, justo nessa edição, batendo recorde de expulsões e nenhuma cena dela. Então eu acho que, tanto que ela soube jogar a temporada inteira, não é o meu estilo de jogo favorito, tanto que eu não gostava do Arthur e não gostava do Davi também. Mas eu acho que ela traz um pouco mais de leveza por ela ser uma figura caricata, assim, mais voltada para o público LGBT também. Então eu gosto dela, mas eu não é o meu jogo favorito, por mais que eu sei que é ela que vai ganhar. E você, Laura, quem que você acha que vai ganhar? Essa semana continuo me pagando, então não vou trazer. O Fendo do Ana Paula tá sendo muito generoso comigo. Então, a pessoa que vai ganhar essa semana vai ser Juliano Floss. A Vivi discorda. Ela saiu até do... é isso, o Juliano saiu até do coma para falar mal dele, hein? Ela falou que ficou em coma 3 dias. Eu morri de rir com isso. Mas enfim. Eu adoro que a Laura tá sempre dando as camufladas dela pra não citar a Ana Paula, né? Mas foi bom que depois de 2 semanas citando o Jonas, a Jonas saiu. Começou você, tem eliminação retroativa, né? Se fosse eu e Será você, que era na vai sair semana. o Juliano Floss agora? Não, eu vou manter logo meu voto na Ana Paula, porque, né, gente, assim, né? Tenho que manter minha carteirinha do fandom aqui, mas é ela que vai ganhar. Não tem jeito, é a Ana Paula também. Eu acho muito difícil ela perder. Não tem ninguém que ameace ela em torcida. Acho que quem podia desestabilizar de fato uma Ana Paula pra ela sair da casinha e perder um favoritismo já saíram. Era uma Sol, um Babu, o próprio Jonas. Acho que o Cowboy não tem energia suficiente, nem Jordana, nem Chayane.
Nossa, o cowboy que só falta aparecer uma britadeira, tanto se tremer quando vê a Ana Paula, gente, ele fica Eu acho parecendo que só o pode Kiko ter um e o plot Chaves. twist com Milena e Ana Paula, porque aquela briga delas foi bem forte. Não acho que vai acontecer, mas eu acho que seria a única possibilidade. Mesmo assim, Eu acho não, que muito Milena e Ana difícil. Paula teriam sido um grande contraponto se elas não tivessem se tornado amigas. mas novamente, Ana Paula não vence, tá, gente? Avisa aí. É. Deixa avisado, né? Bom, Lá na esses foram Etiópia ela perdeu. é, esses foram os nossos comentários da 10ª semana do BBB 26 e do processo do Pedro e o contrato. Eu queria agradecer o outro Pedro aqui, agora um Pedro melhor, né, Muito obrigado. por ter participado com a gente. Obrigado por ter voltado aqui e volte sempre também. Gente, muito obrigado por terem me chamado. Adoro comentar reality show com vocês. E vão ouvir o podcast do Pedro, teve uma epifania, de preferência, episódio com Frieren, porque eu comentei com ele. Sim, gente, eu chamei o Rich pra ir lá e ele vai estar convidado de novo porque Frieren vai acabar agora e aí vai ter final da segunda temporada, ele vai ter que ir lá comentar comigo de novo. Mostrar o lado otaku pra funcionar. E É beijos, isso. amigas da Laura, beijos, amigos do Rich, beijos, amigos do Tonho, beijos, amigos do Pedro. Agora beijo pra todo mundo, tá ganhando? Beijo de todo mundo, isso. É isso Beijo, então, gente. gente. Obrigado por quem nos ouviu até Tchau. agora. Nos sigam nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.